Fala galera, mais um podcast no ar, Caio e Cris. E hoje um dia muito especial por dois motivos. Um pelo assunto e outro pelos convidados que aqui estão. Vamos falar sobre pequeno grupo familiar. Bom, o convidado eu não vou falar ainda, eu sei que você tá curioso. Então roda a vinheta! Cara, eu adoro falar roda a vinheta. Eu sei. Eu vou até o final. Às vezes você esquece da Cris e... Roda a vinheta. Bom, então depois da vinheta, vamos então, antes de mais nada, eu vou pedir pra minha digníssima dar um oi. Dá um oi pra galera. Oi gente, tudo bem? Eu vou falar pouco porque hoje eu não estou aqui pra falar, estou aqui pra ouvir. Mentira, ela sempre diz que vai falar pouco, mas ela nunca fala, meus amigos. Todo dia quando eu chego em casa ela fala, vou falar pouco, ela nunca fala. Bom, e, gente, ô Biel, se você puder depois colocar uns aplausos também, tá bom? Para começar hoje, nossos convidados são os pastores, né? Pastores já da nossa igreja, não sei se é, não é, mas já são, acho que a Verinha já tá quase lá, né? Porque acompanha, mesmo que não seja, já tá fazendo o trabalho, né? Já tá pastoreando já. Então, com vocês, eles, Fausto e Vera! Faustinho, dá um oi pra galera aí, Faustinho. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, espero que possa contribuir com alguma coisa nesse podcast, né? De um assunto que, pra mim, é muito especial. Ah, que legal. Pra mim também, porque eu aprendi bastante coisa com você. Nós aprendemos muito com você. Exato. E você, Verinha, dá um oi pra galera. Oi, pessoal. Eu estou aqui muito nervosa, mas eu costumo dizer que depois que a gente pega no arado, não dá pra olhar pra trás. Então, eu estou muito feliz pela oportunidade de compartilhar algumas coisas que é o nosso dia a dia, é o que nós cremos. Bom... Então, só para vocês saberem, né, o Fausto hoje, de forma ativa lá, é um dos pastores da nossa igreja. Então, tipo, nós temos hoje os 3 pastores lá que pregam. Tem o Paulinho, né, que fica mais na igreja, você e o Valtão. Aí tem alguns gato pingado também que prega lá também, né, já fui convidado, não sei como, mas eu fui, então... Realmente o Valtão deve estar muito bem mesmo, né? Porque eu mesmo não me convidaria. Sempre foi uma bênção, né? Sempre foi uma bênção. E ele... Nosso menino inenarrável Elvis Presley não, é que ele tá cantando agora, gente. E você vê que bonito, quando ele vai dar uma palhinha, né, Fausto? Precisa cantar, vocês precisam ouvir a voz dele. Nossa, Biel. Vocês ainda não viram o rosto dele, mas precisam ouvir a voz dele cantando. Nossa. Biel, se você puder dar um oi cantando pra gente, por favor, dá um oi pra galera. Fala, galera! Hoje o Biel tá sem microfone, poxa. Gente, o Biel tá sem microfone, mas que hoje nós só temos 4, né? Então, lembre dos patrocinadores, quem sabe um dia a gente consegue mais, né? Depende de vocês. Vai que toca. Depois na edição ele grava a voz dele e põe lá. Boa! Bom, Biel, seja bem-vindo, espero que você goste do conteúdo. Queria honrar a vida deles também aqui. Aproveitar que eles estão aqui. Porque eu já falei aqui no podcast algumas vezes que tem uma mulher que me acompanha, que me dá umas dicas assim, de como ser uma mulher virtuosa. E tá aqui quem é a pessoa, é a Verinha. É um exagero, pessoal. Na verdade, nós estamos caminhando juntos e o Senhor vem acrescentando pessoas, né, do nosso lado. E nós nos alegramos muito, mas sempre na dependência do Pai, porque tudo é um processo. E o Fausto mentora, acompanha o Caio aqui a cada 15 dias também. Quase semanal, né? Quando não falta, né? Então obrigada por mentoria, vocês. Eu que sempre agradeço. um bate-papo. É. A gente ri muito, né? Mas às vezes Deus dá uma puxada dura, né, cara? Tive que até que jogar algumas coisas fora do meu armário. O Caio chegar e hoje foi tão bom com o Fausto, mas foi duro, apanhei tanto. É que eu gosto de apanhar, né? Eu nunca vi ninguém crescendo com mão na cabeça, né? Hoje eu vi gente crescendo com buqueta na cabeça, agora com mão. Mas falando da Cris, já que estamos abrindo, né? Para mim foi uma honra quando Deus, né, te usou, né, para falar, para me procurar e nós compartilharmos, porque eu me senti honrada porque você é uma bênção, né, no nosso meio, né? E ao lado do seu esposo não dá para você se esconder de maneira nenhuma, né, Caio? Só que Caio os nossos é encontros, eles são muito produtivos, né? Porque nós não só compartilhamos a palavra do Senhor, mas nós criamos uma amizade. É uma amizade verdadeira, uma amizade que eu creio que eu vou levar até a eternidade, né? Que veio de uma forma intencional, né? Exatamente. E nós sempre pensamos que é para abençoar o outro e nós somos os primeiros abençoados, né? E acredite que você tem me abençoado muito. Porque quando nós vamos nos encontrar, né?
quinzenalmente, né, Cris? A gente, né, Quinzenalmente. tenta. E o Senhor vem falando ali, eu choro, você chora, e tem louvor, às vezes não tem louvor. É muito bom. Muito legal. Eu acho que o encontro é mais simples, né, Fausto? A gente se contenta com pouco. Né? Aí nós somos homens mais simples. Nós né? tem louvor, tem oração, tem abre o coração, tem tudo. É verdade. Nós fazemos até capturamos telas do nosso rosto, Tá vendo? Eles nós têm até fazemos roteiros, online. tem uma liturgia para fazer um encontro. Gente, verdade. É bom a gente participar um dia pra ver E como nós tá somos fluindo isso daí. pontuais também nos nossos horários. A Não, gente quem também. é pontual é a Verinha, A eu gente não. também é bem Tem pontual. pontual. Eu sempre entro, ela tá me esperando já, louvando. Eu coloco um fundo de música ainda pra ela. Pra me receber com o louvor. Ah, muito Aí bom. o Thomas Muito legal. acorda, vai lá dar oi. Aí mostra o cachorrinho, né? Que agora nós temos um cachorrinho, Boa. né? Que é o Indy. Muito gostoso, gente. Então bora lá. Vamos lá. Foi muito bom, então, são pessoas que estão nos acompanhando. Então, isso é uma coisa legal, gente. Pra você que tá numa igreja, você que quer evoluir, principalmente espiritualmente, vocês precisam ter alguém. Não tem como você crescer espiritualmente, né? Sem ter uma pessoa acima de você, te ajudando, te guiando, te dando dicas, exortando. Então, isso é muito importante. E esse é um assunto também sobre estar com pessoas, que é o que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar da importância do pequeno grupo familiar. Na nossa igreja, só para vocês entenderem, o Fausto, junto com o Rangel na época, fizeram um treinamento para a gente organizar o nosso pequeno grupo familiar. Nós tivemos treinamento, como fazer o grupo, como chamar, a ideia de ser familiar e não homogêneo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos. E desde então, nossa cara, como o nosso pequeno grupo da nossa igreja, como evoluiu, as pessoas estão mais unidas, a igreja está mais unida, Sim. a igreja está mais forte e é resultado de um pequeno grupo familiar organizado e treinado. E aí, para começar, eu vou ler Atos 2, 42, 47, e aí nós vamos trocando ideia e vamos perguntar coisas para o Fausto e para a Vera, né, que estão aí hoje. Então vamos lá. Atos 2, 42, 47 diz: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Muito bom essas palavras. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Eu acho que essa parte resume muito, né, algumas coisas. Nós temos o culto grande e temos o culto pequeno, que é o nosso pequeno grupo. Em outras igrejas são células, grupo de crescimento. O nome, a igreja, cada um dá do jeito que quer dar, né? Mas isso é muito importante para a igreja, porque isso no início da igreja acontecia isso. E você vê como essa dinâmica que é saudável, Deus trazia as pessoas. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o grupo saudável, porque o grupo saudável tem que chegar nesse fim. De as pessoas estarem chegando, a gente convidando, multiplicando. Essa é a questão. Então, só para a gente deixar claro, então eles compareciam no templo, na presença de Deus, no direcionamento, faziam um grupo pequeno para conversar sobre o culto. Bom, e eles se ajudavam, que no grupo tem a questão de você fazer uma refeição, contar os problemas um do outro, que cada um poder ajudar. Então, esse versículo, para quem está num grupo pequeno, tá na dúvida se está bom o seu grupo pequeno ou não, lê aqui. Se aqui tiver um pouquinho do que está no seu grupo, talvez o seu grupo é saudável. Talvez, se não tiver... A gente vai falar daqui a pouco de grupo tá na hora de saudável. você pensar em alguma coisa. Bom, e aí eu queria falar com vocês logo de cara, assim, tipo, né, perguntar para o Fausto, para a Verinha, assim, uma opinião de vocês. Por que fazer parte de um pequeno grupo familiar? O que você acha, assim, tipo, por quê? O que você acha como família, assim? Por que fazer parte é importante? Eu entendo que, na verdade, o não fazer parte não deveria existir, né? Na nossa igreja, nós temos, vocês conhecem, as classes, né? E na primeira classe, logo na primeira classe, que é a classe Comprometidos com a Membresia, nós explicamos sobre a natureza da igreja. E ali nós dizemos que a natureza da igreja pode ser definida em 3 palavras. A primeira palavra é comunhão, a segunda palavra é família e a terceira palavra é corpo. Então a natureza da igreja, ela tem essas 3 palavras como definição.
Então, se a primeira delas é a comunhão, então significa que é necessário que exista um comprometimento emocional, material e espiritual. Se a segunda palavra é família, então significa que é necessário que exista responsabilidades sendo assumidas. Então as pessoas precisam assumir responsabilidades umas com as outras. E se a terceira palavra é corpo, então entende-se que a igreja, então as pessoas precisam funcionar harmonicamente em colaboração umas com as outras em busca de um objetivo comum. Então, isso não é possível acontecer quando a gente pensa numa estrutura de reunião grande. Isso só é possível acontecer quando a gente pensa numa estrutura de reunião pequena, em grupos pequenos. Então, se a natureza da igreja é definida nessas 3 palavras, então é da natureza da igreja o grupo pequeno. E se é da natureza da igreja, é da natureza do cristão fazer parte de um grupo pequeno. Porque ele precisa se comprometer com outras pessoas materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Ele precisa assumir responsabilidade de pessoas e pessoas precisam assumir responsabilidade sobre ele, né? Como também ele precisa aprender a funcionar em colaboração com outras pessoas em busca do reino de Deus. Então, não participar de um grupo pequeno ou a igreja não ter grupos pequenos é fora da natureza. É fora da natureza da igreja. Não ser igreja por completo. Exatamente. Então, assim, é fora da natureza da igreja não ter grupos pequenos e é fora da natureza do cristão não fazer parte de um grupo pequeno, né? Então, nós temos... E aí, quando eu falo de grupos pequenos, eu não estou falando só do ministério de grupos pequenos, que a gente está falando aqui do ministério de grupos pequenos familiares. Mas os ministérios em si, eles precisam também funcionar numa estrutura de grupos pequenos. Né? O trabalho que é feito para casais precisa funcionar numa estrutura de grupo pequeno. O trabalho que é feito só para as mulheres também. O formato que é feito para homens, para jovens. A dinâmica da igreja tem que funcionar a partir de grupos. Porque não dá para você fazer esses 3 níveis de compromisso que eu falei em reuniões com pessoas em um grupo maior. Exato. Muito bom. E uma coisa que eu percebo com a questão do pequeno grupo é que tem aquele versículo, né, aliás, que é muito importante que nós lembramos, que é o ID, né? Como que eu vou praticar o ID, que é a grande comissão, se eu ficar sentada no meu canto? Eu preciso me envolver, eu preciso me relacionar com pessoas e só através do pequeno grupo é que você passa a conhecer a necessidade, você começa enfim, aquela coisa de amor ao próximo é quando você está junto, né? Por exemplo, quem quer fazer amizade com as pessoas... você tem que se dispor, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Então, expandir o reino, ele é muito isso, né? É você se colocar e se envolver no meio do povo. Não sabe nem por que você está lá. É verdade. Mas você não pode ter esse medo, né? Não. Mas sabe o que eu vejo também? Tudo que a gente faz na igreja tem que ser em formato de grupo pequeno, né? Porque, realmente... É só no grupo pequeno que eu consigo enxergar a necessidade do outro, eu também consigo me abrir, eu consigo trabalhar um pastoreio. Mas eu vejo que dentro, por exemplo, de um ministério, muitas vezes a gente vai lá, ensina a palavra, vamos lá, ministério de casais. Você junta um grupo de casais, que é em formato de grupo pequeno, sim, passa um ensinamento, ouve as necessidades, acompanha uma coisa pontualmente, né, dentro daquele assunto, dentro daquele tema, e depois, digamos que a gente passa um período ali com eles, né? Sim. O grupo familiar, eu vejo que faz um acompanhamento mais completo da vida espiritual da pessoa como um todo, né? Porque lá a gente fala de todos os assuntos, porque a palavra... que vem para a igreja, é para todos, é o direcionamento de Deus para todos, né? Sim. E lá a gente consegue, o que eu percebo, as pessoas ficam mais espontâneas, a gente consegue acessar melhor as pessoas. Sim. Eu não tô ali exercendo uma tarefa, eu tô ali sendo quem eu sou, porque sabe? Não tem a ver só com o formato, só com o fato de ser um grupo menor. Isso. Tem a ver também com o contexto do ambiente, né?
como os grupos familiares eles acontecem nas casas, então é um ambiente familiar, então você se sente em casa. Isso. Então você não tem aquele peso ou a pressão do trabalho espiritual, é um trabalho espiritual. Você está em casa, funciona como um bate-papo, então as pessoas elas sentam ali desarmadas. É verdade. Então elas estão abertas para falar o que for necessário e para ouvir o que for necessário. Quando você faz uma reunião, mesmo em formato de grupo pequeno, mas dentro do ambiente da igreja, as pessoas elas já vão armadas. Sim. Porque existe uma pauta pré-estabelecida, existe um assunto estabelecido, então ela já vai na defensiva. Então ela se abre muito pouco, ela geralmente é mais ouvinte dentro desse contexto, e quando acontece no contexto familiar, não. Ela está totalmente aberta e ela aceita tudo. Ela fala tudo e aceita tudo. E o pequeno grupo é legal porque você tem uma coisa rotineira. Então vai chegando uma coisa que fica realmente familiar no sentido de a minha família ser familiarizada com a sua. Se mistura. As várias famílias. E aí, mesmo que eu tenha um discurso, na prática você vai ver se você consegue ver. Principalmente quando tem criança, a dinâmica do casal. E na questão ministerial, você consegue dar uma mascarada, né? Dá pra você falar, hoje a gente vai se comportar hoje, hein? A gente discute em casa, mas aqui não. No dinâmica do grupo familiar é legal porque chega uma hora que não dá pra mentir, né? Não. Tipo, o que é de mentira vai ser exposto de uma forma ou outra. Porque semana após semana vai caindo. As você vai máscaras vão avaliar caindo. O comprometimento da pessoa, se é uma pessoa assídua, se falta, porque a gente pode ter uma pessoa que é líder no ministério, mas, que não vai, não tem assiduidade no pequeno grupo. Sim. Então, a gente pode entender, poxa, ele é líder, a gente olha às vezes pra pessoa e acha que a pessoa já tá ótimo com Deus. Mas lá a gente vê que não, que o líder muitas vezes vai precisar ser cuidado espiritualmente. Sim. Então, eu vejo que é onde a gente acessa as pessoas mais na essência. Porque dentro da igreja, você vai preparado. Vai. Então você sabe, se você vai comandar uma reunião ou se você vai participar de uma reunião, então você se prepara para aquela situação. Num grupo pequeno é um imprevisto em cima de um imprevisto. Ou seja, você tem um assunto que você sabe que você vai discutir sobre este assunto. Mas do que vai sair de perguntas, do que vai sair de dúvidas, do que vai sair, às vezes alguém abre o coração e assim, muda o foco totalmente e surpreende todo mundo. Então não dá pra você se preparar. É muito bom. Então, né? assim, não tem como você não ser natural. Verdade. Porque você vai, como é um imprevisto, você vai reagir como você reagir em outras situações no seu dia a dia. Não tem um roteiro, né? Não porque do nada tá calmo, o pequeno grupo vem uma bomba, né? Tipo, alguém fala, eu fiz isso. Você fala assim, meu Deus, aí você fica perdido. Você fala, Senhor, me capacita. E sempre de uma coisa que você nem espera. Você fala, não, aqui, você imagina, não, aqui tá, nessa área, nesse assunto, ninguém, né? No domingo não teve nada que falou sobre isso, né? Então, mas de repente... Por isso que é legal as perguntas, né? Porque lá nós fomos treinados como condutores, né? Fazer ali uma introdução, ter claro os princípios, Sim. mas deixar a galera falar. Total. E aí, por isso que é legal um grupo nesse formato, onde as pessoas, a gente pergunta e elas respondem, né? Porque elas vão trazer o repertório delas, as vivências delas. E quanto maior for a diversidade de pessoas, mais rico isso é. Isso é muito Porque você tem pessoas nos mais diferentes momentos da sua vida e com as mais diferentes experiências. Algumas estão passando, algumas não passaram, outras já passaram por situações. E essa troca, ela é extraordinária, que num outro contexto não existe essa troca. Não, porque a gente está cada vez mais separado, né, por grupo. E dentro dessa dinâmica de pequeno grupo, um dos grandes ganhos que eu vejo também de se misturar é que nós observamos como Deus age em cada pessoa. Não é uma receitinha de bolo em que escolhe um personagem, Deus vai agir na sua vida como aquele personagem bíblico. Não tem isso nas coisas do Senhor. Então você começa a ver que, puxa, Deus usou a vida daquela pessoa em determinada situação e na vida da outra pessoa, Deus não agiu, não fez nada. Porque Deus quer ensinar uma outra coisa que essa pessoa depois compartilha. É verdade. Então, isso que é rico. E também nessa questão de se misturar, que é maravilhoso, eu vou até abrir aqui um parênteses, né? Nada pessoal, mas vou falar. Dedura.
Porque nós, no dia a dia, como casal, nós nos aproximamos primeiro porque Deus uniu o casal, né? E depois você vai conhecendo, vai caminhando com o casal. Porém, nas coisas do Senhor, você só começa a observar como o seu cônjuge pensa no pequeno grupo. Porque ele fala o que ele pensa sobre aquela situação ali. É verdade. E você agarra e fala, nossa, que legal. Aí em casa, às vezes você tem que lembrar, opa, você pensa assim. Não parecia, né? Tá entendendo? Não parece. E isso é bom porque você fala assim, nossa, eu preciso diminuir. Porque meu esposo, ele crê dessa maneira e eu preciso... Vou caminhar junto. É o momento que está acontecendo um alinhamento. Exatamente. Familiar, de casal. E não é intencional, né? Não é intencional. Vai agindo. Porque une. surgem assuntos no grupo pequeno que não surgem em casa. É não dá tempo. Né? E aí você acaba tendo que se posicionar segundo aquela questão. E acaba isso refletindo em casa, porque em casa nunca surgiu essa pauta. Mas o grupo pequeno acaba surgindo. Não, e só aproxima. A gente estava falando assim, é legal chamar as pessoas para o pequeno grupo. Mas o pequeno grupo, ele tem que levar a um outro nível. Então, o que a gente tenta trabalhar muito com os nossos grupos, com a nossa rede, assim. Eu preciso fazer esse pequeno grupo familiar sair só do encontro familiar. Então, o pequeno grupo, eu entendo muito hoje com a Cris, que Deus colocou algumas pessoas na nossa vida para a gente estar agregando e ser agregado por elas. E às vezes, e muitas vezes, para eu ter esse vínculo e aprender o que Deus tem para mim para aquela situação, eu preciso levar essa pessoa pro horário de luxo, para sexta-noite, pro sábado à noite. Horário de luxo. Esse horário que é o horário que eu estaria com os meus amigos, né? Com os meus amigos, que eu mais gosto de questões de afinidade. Eu preciso ter uma extensão. Preciso me relacionar com eles fora do PG. Se eu acredito que o pequeno grupo é algo de Deus, eu precisava pagar um preço um pouquinho maior. O que vocês acham, por exemplo, assim, dessa virada? Assim, o que seria realmente produtivo? Como fazer isso? Quais as vantagens de pagar esse preço? Porque normalmente, no pequeno grupo, se cria um pequeno grupo, eu não tenho tanta afinidade com você logo de cara. Alguém vai ter que começar esse relacionamento. Ah, sim. E eu vejo que isso faz uma baita... Assim, estou dizendo a nossa experiência como pequeno grupo, né? Depois que a gente passou pelo treinamento, que eu acho que o que faz mais diferença é isso. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre isso. Na verdade, eu acho que a primeira questão, né, tá dentro desse detalhe que você trouxe aí. Que você falou assim, quando começa um pequeno grupo, eu não tenho tanta amizade com alguém. Em teoria, isso deveria ser assim. Deveria ser... Desta forma. Mas o que acontece normalmente? Entendi. Normalmente acontece os pequenos grupos dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha de relacionamento. Ou seja, pessoas que já são amigas. Aquelas pessoas que já são amigos, eles acabam arrumando, formando um grupo. Um clã. Né? E aí você tem não só uma afinidade que já foi estabelecida, você já tem uma agenda compatível. Tá certo? Ou seja, ninguém está tendo que fazer um sacrifício ali, uma adaptação de agenda, porque o dia que tem disponível é igual para todo mundo, o dia do futebol é o mesmo para todo mundo, porque todo mundo está no mesmo futebol. É verdade. Tá certo? Né? O dia das luzinhas é o mesmo, que elas já estavam no dia das luzinhas. A festa do filho também, porque todo mundo vai ser convidado porque são amigos. São as mesmas pessoas. E aí... Quando o grupo pequeno ele fica nesta forma, ele meio que perde o propósito. Sim. É verdade. Tá certo? Por quê? Porque não há o desafio. Porque como são todos, a vida dessas pessoas são todas compatíveis, não há uma diversidade de assuntos, não há uma diversidade de problemas, não há uma diversidade de soluções de problemas. Sim. Todo mundo pensa igual. De experiências, então todo mundo está no mesmo tempo, momento da vida ali. Então, no geral, assim, é legal, fala assim, puxa, vamos começar um grupo pequeno nessas condições. É muito confortável você começar um grupo pequeno nessa condição. É verdade. Mas é pouco saudável você manter um grupo nessa condição. O grupo cresce pouco. O grupo cresce pouco porque pessoas não sejam convidadas. Mas as pessoas que são convidadas, que chegam ali, elas estão fora da bolha.
E elas não ficam. E aí, como você disse recentemente, tem pessoas que são convidadas para um grupo, mas não se sentem pertencentes. Exato. E não ficam. Por quê? Porque você tá lá naquela reunião, tá na conversa e todo mundo tem os seus assuntos internos que eles chamam. É verdade. Fica aquelas risadinhas, aquelas piadinhas. Comentando assuntos do final de semana. Que só eles entendem, mas quem lá, o visitante que está lá, o convidado que está lá, ainda que sejam pessoas queridas por aquelas pessoas... Elas não se conectam, elas não se sentem à vontade e elas vão 1 ou 2 reuniões, na terceira já não vão mais. Então, o ideal é que os membros do grupo se desafiem primeiro a romper essa bolha e de fato, se comprometer e inserir dentro do seu meio outras pessoas. E isso não acontece só com o jovem, né? Não. Com pessoas mais velhas também. Com pessoas mais velhas também, né? Muito pelo contrário, às vezes o jovem, às vezes é até mais fácil aceitar alguém, porque os velhos já têm suas manias, já têm o seu estilo, já têm a sua rotina, não gosta de quebrar a rotina, né? Por exemplo, casais que têm filhos pequenos, têm as rotinas de horário das crianças. É verdade. Então, assim, não querem quebrar essas rotinas, então aí junta 3, 4 casais com a mesma rotina. Nossa, que eles não vão fazer o que é melhor pro reino, pelas pessoas, eles vão fazer o que é melhor pra eles rotina, ali, pra rotina. Exatamente. Então, o problema, voltando para a sua pergunta, Caio, o problema está um pouco antes, o problema está na formação do grupo. Por isso que tem alguns grupos que nem recebem mais tantos visitantes, Justo. né? Eles se fecharam ali entre eles. Aí às vezes você olha para um determinado grupo e fala assim, puxa, esse grupo tem um potencial enorme para crescer, porque tem pessoas ali muito boas, que conhecem muito, são pessoas alegres, são pessoas que estão sempre envolvidas, mas só que na hora que você olha para o contexto de grupo pequeno, formou-se essa bolha. É tipo o Clube da Luta, né? Pra entrar, você tem que receber um convite pelo e-mail com código, password, senão você não entra. Era uma associação oculta ali e tudo mais. Então, o grupo, as pessoas, os membros desse grupo que precisam entender que elas precisam se misturar, que elas precisam trazer outros perfis de pessoas. E a gente percebe, ao longo desses anos que a gente vem acompanhando o grupo pequeno, os grupos que têm perfis muito diversos são grupos que crescem muito rápido, são grupos muito vivos, são grupos que se multiplicam muito. É verdade. Né? E os grupos que estão sempre naquele padrão mais homogêneo, né? Mais homogêneo, eles acabam não crescendo, não se multiplicando, porque as pessoas não ficam. Então, o desafio de ocupar uma sexta-feira, uma quinta-feira, de mudar mesmo o estilo de vida, ele acaba sendo secundário nesse caso. Apesar de ser importante, ele acaba sendo secundário. É que tem um erro antes. Porque tem um erro antes. Tem um erro na constituição do grupo, na forma como o grupo está arquitetado. E aí, uma vez que o grupo está em um formato saudável, porque... Se a igreja saudável ela cresce nas reuniões grandes e nas pequenas, a gente sempre fala que o grupo pequeno tem que ser um mini culto. Como você vê o culto ali? Velho, jovem, criança, meia-idade, casal, solteiro, divorciado, viúvo. Se tem que estar nesse formato, se a gente consegue ter um grupo nesse formato, aí o segundo passo, o desafio é o pastoreio. Como que essas pessoas se pastoreiam nos pós-grupo, né? Sim. Depois do grupo, porque tem assuntos que não dá para abrir no grupo pequeno, né? E aí envolve o comprometimento dos outros dias da agenda. Sim. Como eu vou usar os outros dias da agenda? Eu vou abrir mão do futebol para ouvir alguém? Por exemplo, eu vou abrir mão do Clube da Luzinha para poder ouvir alguém? Até uma questão profissional. Né? Um trabalho que você... Exatamente. Você fechar aquela agenda, se planejar para aquilo, né? Porque tem que ser... Pô, a gente fala que se Deus é mais importante que o trabalho, porque tantas vezes a gente abre mão de tantas coisas de Deus por causa de um trabalho, de um relacionamento, de um lazer. Isso acontece muito, né? Na verdade, nós temos que voltar para o desejo principal, do porquê do pequeno grupo familiar. Fala assim, isso. Por que do pequeno grupo familiar? Temos que voltar para o desejo principal dessa prática, que é expandir o reino de Deus. Eu não vou expandir o reino de Deus se eu ficar dentro dessa bolha.
E vocês falaram duas coisas que me lembrou muito uma situação. Você falou de expandir o reino. E aí o Fausto falou, a gente tá falando da pessoa nova, né? Que às vezes não se consegue entrar. Cara, quantas vezes assim, tipo, eu já observei, alguém vai novo e a galera nem liga pro novo, né? Aí depois de um tempo a gente sacou que a galera não estava atenta. A gente fala, gente, vai vir gente nova. É todo mundo voltado para essa pessoa. Exato. Eu quero o grupo inteiro bajulando, fazendo massagem, dando um cheiro, qualquer coisa, dá chocolate quente, já traz um presente, não importa, traz qualquer número de sapato, depois ela troca. E a gente vê como a gente é ruim para fazer isso, sim, né? Temos essa dificuldade. A maioria das pessoas fala, mas eu não sei o que falar pra pessoa que eu não conheço, porque a gente Deixa só tá de ser acostumado a se relacionar com quem a gente Deixa de gosta. ser espontâneo. É que o espontâneo precisa do improviso. Quanto E menos improviso quando eu a tenho... pessoa é nova e é diferente? O novo já é um desafio. Agora, quando ela é diferente, ela é de um estilo diferente, ela é de uma tribo diferente, né? Às vezes ela é de um padrão que a gente acredita que não deveria existir dentro da igreja. Nossa. Né? E aí, como que você envolve essa pessoa? Como que você abraça essa pessoa? Porque se a gente tem a tendência natural a se afastar daquilo que a gente não é familiar. Exclui aquilo que você e não tem habilidade. Né? Não é por falta maldade. De repertório. Sim. Eu creio mesmo que a pessoa fica sem saber o que fazer. Né? Por isso que é necessário que o condutor, aquele que é responsável, os auxiliares do grupo pequeno, tragam para si essa responsabilidade. Fala assim, não, a gente precisa olhar para as pessoas e falar assim, olha, essas pessoas são novas, essas pessoas estão na igreja, essas pessoas não fazem parte de um grupo pequeno. E fala, a gente precisa alcançar essas pessoas. Né? Porque quando o condutor ele é altamente compromissado com essa causa, ele acaba contagiando os membros do seu grupo, né? Ele acaba então trazendo essa cultura para dentro do grupo pequeno e o grupo acaba fazendo isso também. Mas é aquilo que o Caio falou há pouco, é muito por observação. Não adianta você orientar as pessoas do seu grupo pequeno, pedir para elas fazerem isso, se elas vão olhar para vocês e você não está fazendo nada. Você é travado, bloqueado, né? E então o seu grupo provavelmente vai ser assim também. Né? Não adianta você falar, seja hospitaleiro se você não é, seja acolhedor se você não é, seja generoso se você não é. Primeiro eles vão olhar para ver como você faz. Se você não está fazendo, eles não vão fazer. É legal, né? Porque no nosso grupo a gente tinha um costume assim, como às vezes o grupo fica um pouco grande, você não consegue cuidar de todo mundo. Cara, a gente seleciona aqueles 2, 4 assim que você consegue deixar mais e fala, você cuida de 4, você cuida de 4, quando você vê, tá todo mundo cuidando de todo mundo. Sim. Que eu lembro que uma vez você falou no curso, isso, cara, me pegou muito, porque a gente não fazia isso. A gente tentava dar uma rebanhada. E é meio duro de você rebanhar, sei lá, o grupo tá grande. Cara, você fica no WhatsApp e olha lá, né? Você cuidar de todas as ovelhas, não dá. E aí a gente falou, cara, como que a gente vai fazer a galera se cuidar? A gente chegava aqui e falava, você não tá ligado. O Faustinho precisa de um negócio que você tem, que chega nele. Faustinho, a Cris tá precisando de um negócio que você tem. Quando eu vejo os dois estão se falando, eu falo, ufa. Isso daqui eu só vou assessorar, que senão eu não dou conta. Você precisa ver as pessoas do seu pequeno grupo saindo, indo tomar café da manhã, uma indo na casa da outra, se juntando para alcançar o marido que não vai, né? Fazendo uma estratégia para alcançar a mãe que não vai. Então aí você vê que o grupo está se movendo. Mas demora até chegar nesse ponto, o condutor, o auxiliar tem que plantar muito. O membro em geral do grupo, ele não tem essa sensibilidade de perceber necessidade nas pessoas, né? Mas ele pode ser altamente compromissado em atender essas necessidades se ele for alertado. Isso. Sim. Né? Então, se você que é o responsável pelo grupo pequeno, se o condutor, ele tem essa sensibilidade de perceber as áreas de necessidade do grupo pequeno, ele joga na roda e o próprio grupo se cuida. Boa. Mas o grupo, ele não tem, na maioria das vezes, a não ser que seja um grupo que na sua maioria são cristãos mais maduros, mais experientes, mas geralmente esses grupos é o que fazem bolha. Que a gente estava falando. Né? Mas vamos considerar um cenário ideal, que é um grupo que não faça bolha, e aí você tem mais pessoas sensíveis para poder perceber a necessidade das outras. É real, né? Para quebrar um pouco essas coisas todas, a necessidade de estar sempre juntando todos esses pequenos grupos e trazendo para o centro, né?
mostrando que nós temos que nos misturar, que é saudável nós nos misturarmos. Mas isso vai depender do condutor, né, que se une com outros condutores, que troca experiência. Verdade. E isso vai ajudar para fugir um pouco desse ciclo, né, que é tendencioso, porque nós queremos ficar num ambiente que não tem desafio. Que né? que a gente o mundo já nos é traz mais muito familiar. desafio e nós queremos participar de um ambiente familiar que eu não tenho desafio. Né? Quero ouvir a palavra, eu sou cristão, eu vou ver o irmão, mas nós precisamos ser incentivados a se mover por propósito. a se mover por né? propósito. E aí você ir por propósito, tem muitas vezes, o Caio sempre fala, quando a gente vai muito feliz para o encontro, Alguma coisa é errada, porque não é você possível. está indo encontrar uma pessoa que você gosta muito. Eu paro de ir, falo, não vou mais não. Quando você já vai mais assim, mais tenso, mais em oração, né? Mais mentalizando qual é o propósito, é porque provavelmente você está indo com uma missão. Exato. E é a forma como Jesus e os discípulos se moviam, né? É que nessa missão, a obra de Deus é tão boa que a gente cria alianças, né, Verinha? Isso, amada. A gente cria amizades. Mas Ai, Biel, que situação. O problema, eu penso, não é nem tanto você ir se encontrar com alguém que você gosta muito. Sim. O problema é que normalmente quando nós vamos nos encontrar com alguém que gostamos muito, nós adotamos a postura de chegar lá para ser servido, ou seja, essa pessoa vai me fazer rir, essa pessoa vai me fazer bem, essa pessoa vai trabalhar no meu emocional. É o eu ali. Agora, mesmo eu gostando muito de alguém, se eu sair de casa e falar assim, eu vou me encontrar com alguém, mas eu vou estar lá a serviço de Deus para oferecer algo para aquela pessoa, já muda muito. Já Esse muda. é meu marido. Porque Né? você ora antes, você se Sim. prepara, você Pode se, do automático. você se posiciona se você Exato. precisar exortar de alguma forma. Sim. Então, aí É. também já não é tão espontâneo, né? É. Sim. Então, e aí vou até entrar num ponto, porque quando você vai isso, você começa a quebrar um pouco dessa questão homogênea. Porque o homogêneo faz você ficar nessa zona de conforto. Quando eu começo a participar de um grupo heterogêneo, eu automaticamente já fico mais vigilante. E isso me traz, até nas relações mais homogêneas, uma postura diferente. Ou deveria trazer. E aí eu vou até entrar num outro assunto pra gente poder avançar. Cara, é que eu vivi uma coisa muito louca na nossa igreja, que foi a diferença de um grupo homogêneo para heterogêneo. Explica o que é. O Fausto, você quer explicar o que é o Bem diferente e o a heterogêneo? contragosto. Mas não nego, eu sou um cara, não sou hipócrita, não queria. Só que eu tenho uma questão comigo que quando os meus líderes pedem, eu não concordo, mas eu aprendi que tem que obedecer. Então eu fui contra a minha vontade, da mesma forma que tem hora que tem coisa que eu nem concordo na Bíblia, mas como eu sei que Deus escreveu, eu acato e depois deixo o Espírito Santo me convencer. E aí eu mudei totalmente, a gente mudou, né? Cara, foi assim, beleza, vamos ser teimoso não. Não, peraí. Então o Caio tinha um grupo de homens. É. Que tava bombando, tava no bombando auge. não, mas tava indo legal. Caio, enchia o grupo. mas não tava bombando. O meu grupo de mulher que tava falido. Então de nada, Agora- viu? Porque agora o nosso grupo tá bom. Mérito meu. E Mentira, aí, do Deus, quando- do Deus, De Deus. Deus. Quando o Walter realinhou a visão, né, que é o pastor da nossa igreja, porque a gente tem que falar também, tem gente que não sabe o que é homogêneo e heterogêneo que ouve Tá bom. o podcast. Então explica aí, Bozinho. E aí, antes a gente tinha muitos grupos, só grupo de mulheres, grupos de jovens, grupo de adolescente, grupo de homens, grupo de idosas, era tudo Grupo por... de Melhor apelo. idade. Melhor idade. quem não tinha Melhor grupo. idade. Grupo de quem não tinha grupo. Que os caras iam jogar sinuca, né, bolia. E aí, a visão foi, gente, vamos voltar ali. Eu queria até que o Fausto falasse um pouquinho Boa. sobre isso, como é que foi esse realinhamento. Porque tem muitas igrejas. Essa Porque não é suspense. errado você ter Sim. os grupos por homogêneos, mas por que essa importante decisão? também. Mas eu acho que aí, talvez o Fausto vai falar, é que eu acho que o que é errado é você trocar o familiar por ele. Porque o grupo homogêneo ele teria que ser ações mais intencionais. Então não Isso. necessariamente precisa ser toda semana. Pode ser um assunto, um livro, pode ser uma coisa bem pontual. O que eu acho que é difícil, e a gente viveu isso, nós tínhamos trocado, nós tínhamos um grupo realmente homogêneo, e quando a gente vai para heterogêneo, cara, foi muito louco, porque assim, foi 2 meses, meu Deus, É outro mundo. que maravilhoso. Exatamente. O grupo homogêneo, então, são grupos que são formados por pessoas com o mesmo perfil, né? Ou perfil de sexo, só homens, só mulheres, ou perfil de idade, no caso de jovens,
ou perfil de necessidade, por exemplo, um dependente químico. Tá. Tá certo? Então, são grupos que são formados com um perfil único, né? Esses grupos, eles são úteis, eles são importantes dentro de um contexto, ou seja, são para tratar causas, coisas que não são possíveis ser tratadas dentro de um grupo pequeno. Porém, os grupos homogêneos, eles estão vinculados, então, a um ministério, né? Ou ministério para homens, ou ministério para mulheres, ou ministério para jovens, ou ministério para casais. Só que esses grupos, eles possuem ciclo de vida. Eles têm início, meio e fim. Não são grupos permanentes. Porque você não vai tratar um problema pro resto da vida. É verdade. Você tá tratando Não alguma coisa que tá deveria, errada, né? Senão não vira um grupo. Senão deixa de ser, senão vira uma terapia. Alcoólicos Anônimos, né? Basicamente. Não parece bobeira, então, mas é basicamente é isso. Então, Com esses 12 grupos... passos. Então, a pessoa, ela se vincula a um grupo desse porque ela tem uma necessidade. Então, ela sabe qual é o ciclo desse grupo. Ou seja, começa hoje e sabe que ele vai ser, sei lá, 10 encontros, 15 encontros, 20, que seja 20 encontros, não tem problema. Tá. Mas ele tem um ciclo, né? Ele recebeu tudo que ele precisa receber, então ele não precisa mais estar naquele grupo, aquele grupo não precisa mais existir, porque ele precisa praticar o que ele recebeu. Boa. Né? O grupo não está lá para fazer ele praticar, o grupo está lá para trazer princípios para ele poder praticar. Ok. Por sua vez, o grupo pequeno é um lugar onde traz a prática. Uau. Né? O grupo familiar é o lugar onde traz a prática. Então, nós aprendemos conceitos no culto principal de domingo, levamos para o grupo pequeno para destrincharmos esse conceito, para entendermos como praticar. A pessoa vai lá num grupo pequeno de homogêneo dentro do Ministério para Mulheres, homens ou casais ou jovens, eles aprendem princípios lá, mas ele traz aquele conceito para dentro do grupo pequeno, familiar, e ali é onde é praticado. Sim. Né? Então, o grupo pequeno familiar, ele tem o alvo de traduzir os princípios em práticas. Então, por isso que um não pode substituir o outro. Ou seja, mesmo que eu participe de um grupo homogêneo para homens, porque eu estou precisando aprender sobre algumas necessidades, eu preciso estar vinculado a um grupo pequeno, porque ali é onde eu vou testar, ali é onde eu vou praticar. Se eu estou fazendo parte de um grupo pequeno para casais, junto com a minha esposa, ali eu estou aprendendo princípios, a prática vai ser traduzida através do grupo pequeno familiar. É onde eu tenho o comprometimento material, emocional e espiritual uns com os ali é outros. onde eu tenho o cenário para vivenciar ali. Porque uma vez eu tô num curso, por exemplo, eu recebo um conceito, mas aí como que eu pratico esse conceito? Agora, o cenário, o laboratório para eu praticar é o grupo pequeno familiar, porque ali eu tenho todos os tipos de desafios que eu posso imaginar, onde eu vou vivenciar aquilo. Cara, é muito importante a família estar unida nesse momento, porque, poxa, bom, casamento, Cristo e igreja, aí vocês têm o Thomas. Cara, vocês precisam mostrar para ele como é servir. E é servir junto mesmo no pequeno grupo, porque senão, como que você vai... Até pro Thomas servir a outra criança. Sim. Então, o pequeno grupo, ele te possibilita viver a igreja de forma verdadeira, né? Porque o resto, você vai ter uma causa, você tem um motivo porque você tá lá, você quer aprender sobre algo, você quer ter uma cura, você tem uma dificuldade, é muito específico. Ok, vai rolar uma coisa de salvação, vai rolar uma questão de serviço, tem os princípios do cristão, mas o pequeno grupo, ele é algo mais genuíno, que se você se dispõe, cara, você vai viver grandes coisas, né? No serviço. E você no pequeno grupo, por exemplo, num grupo de mulheres, a gente ouve a mulher, o problema da mulher, um exemplo, né? E aí você trata ali com algum princípio bíblico e tal. Só que você que está ouvindo ali num grupo o problema da mulher, você nunca vai conseguir intervir no marido, na dinâmica, nos filhos. Quando tá todo mundo junto... Sim. Então eu ouvi o problema da mulher. Aí o marido se posicionou. Aí eu vi que o problema da mulher não é o que ela falou, é outro. Porque ganha amplitude. Sim. Porque senão a gente fica só com a queixa da pessoa ali
E quantas vezes a gente ouviu já uma queixa e quando a gente conheceu a família a gente falou, opa, Não é isso. não é bem isso. Não que a queixa esteja errada, mas é uma questão de perspectiva, porque só está se olhando um lado, Isso. né? E aí você olha a dinâmica dela com o filho, né? As pessoas olham a nossa dinâmica como casal. Então é onde a gente consegue dar um feedback, onde o Caio, por exemplo, como é o marido, ele vai se aproximar do marido, eu da esposa, a gente vai chamar a família toda para conversar. Então, você consegue entrar no núcleo, né, para ajudar mesmo aquela família de uma forma muito mais efetiva do que só com uma pessoa. E eu vejo que essa questão de grupo familiar, muita gente não consegue ter essa visão tão ampla que nós estamos trazendo aqui. Porque fica-se subentendido que pequeno grupo é lugar somente para se fortalecer. Para compartilhar a palavra de domingo, o que eu anotei ali, o que Deus falou comigo. Não tem essa visão, essa aplicabilidade. Isso aí. Essa aplicação, né? E isso você só consegue compartilhando mesmo, estando ali junto com todo mundo. Se permitindo cuidar e ser cuidado, né? Porque, por exemplo, quando a gente abortou, a última vez que a gente sofreu o aborto, foi numa quarta-feira, o grupo seria na quinta. Aí eu tava com uma semana de atestado, combinei com o Caio, ó, Caio, você vai e eu fico. Aí chegou na quinta, eu falei, eu fico? Por que eu fico? Eu tô precisando, tô aqui na pior. Até porque quem foi buscar fundó foi beber, não foi você? É verdade. Agora eu posso fazer piada, né? Já foi, já. Eu não morri. Já tá curado, né? Já, as feministas ficam bravas comigo quando falam isso. Já tá curado. Então eu falei, eu preciso, hoje eu vou. A gente cuida de tanta gente, eu fui, roubei a cena, falei, chorei. Chorou. Aleluia. As irmãs me abraçou Foi tudo. seu momento. Me levaram bolo. Eu falei, é. poxa, eu não vou me permitir ser cuidada. Eu saí de lá tão melhor. Sim. Então acontece Amém. que às vezes a gente se afasta porque a gente tá sofrendo. A gente não tem a Orgulho perspectiva. espiritual. E quantas coisas, pega as pregações últimas que o Walter trouxe. O nosso sofrimento deve ser uma ferramenta para usar Sim. pro outro. Para o Sim. outro. Então, na hora que você tá ruim, você pode ter certeza que se você ficar atento, vai aparecer alguém para você ajudar com aquela sua fraqueza. Sim. Isso acontece muito. E no pequeno grupo é festival, né? Você não lembra que você tá fraco, na verdade. Você não lembra que você tá tendo lutas. Porque você chega ali, a turbilhão de coisa que vem, você fala assim, meu Deus, Eu tô ótimo. tô bem demais. Né? Eu só perdi uma perna. E aí, e o melhor de tudo ainda é que Deus vai te usando para você dar respostas e você vai anotando, essa serve para mim. Essa é boa, eu não tinha pensado. Então, assim, além de você ser usado por Deus para tratar o coração das pessoas, ao mesmo tempo, o mesmo conselho que você está dando serve para você mesmo e você trata o seu próprio coração. E é legal que no pequeno grupo, né, vocês participem, óbvio, às vezes vem uma resposta de alguém muito improvável. Sim. Tipo assim, esses dias a gente estava no pequeno grupo, foi muito engraçado, que uma mulher levantou uma questão e aí tinha uma adolescente que estava na mesma situação, só que do lado oposto. Olha. Ela que levantou o papel da mãe e a adolescente o papel do filho. Que vive a mesma situação. Perfeito. E aí, cara, ficou uma trocação positiva. E, cara, foi... Um passou a E aí- ver como o outro pensa na E o mesma meu situação. papel com a Cris, a gente falou pouquíssimo, a gente só deixou pontuar realmente o princípio, não deixar ninguém ir pra esquerda e pra direita. Mas, cara, a gente não fez nada, a gente só... Ó, isso muito daí bom. tem a ver, você leu Atos, eu tinha anotado aqui na minha colinha, mas só para acrescentar. Vai. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando que eu estou cumprindo este princípio? Dentro do pequeno grupo, observando, e eu que cresço. Sim. E aí, pra isso E acontecer... Deus junta as pessoas mais improváveis. E aí... E além de É juntar as isso pessoas- que é maravilhoso nas coisas de Deus. Depois fala, você só vive na igreja. Gente, mas é ali que eu sou uma nova pessoa. Você só fala disso. Eu tenho nome e sobrenome. Vai viver o que eu vivo não pra vocês, vai querer também Maravilhoso. falar isso. E aí é legal porque além das pessoas serem improváveis chegar no teu grupo, e é mais engraçado que na tua vida quem vai te abençoar é o improvável, e quem vai abençoar o outro, eu tenho certeza que o fulano que foi abençoado por ciclano, jamais pensou que era o ciclano. Sim. Cara, a gente já viu coisa de emprego, a gente arranjar emprego aleatoriamente, e alguém achar uma casa que tava sem casa pra morar, e assim, da onde você menos esperou, você só compartilhou, do nada alguém mexe os pauzinhos, pum. Você assim, caraca, que loucura. E aí você vai conversar com a pessoa, jamais pensei que fulano fosse me ajudar. Amém. E é muito legal porque Amém. a gente vai ver essa troca das gerações.
Porque a sociedade está dividida em grupos, a igreja está dividida em grupos. Pode ver, tem igreja que só tem jovem. Por que as igrejas mais modernas só tem jovens? Parede preta. Então, assim, os church é mais jovens. Então a pessoa mais velha tem que se sentir à vontade na igreja. Se ela vê um ambiente de show, ela vai falar, não é pra mim, essa igreja é pros jovens. Muito barulhenta. Né? E se a igreja ela tem que ser parecida com o céu, tem que ser pra todos, né? Mas tem que ser barulhenta também. Tem que ser. Esse E aí, barulhento também. mas aí a gente vê essa troca de gerações, é muito legal, porque a gente tá falando muito sobre namoro nos nossos podcasts, né? O Espírito Santo vem conduzindo a gente pra aí. E aí a gente vê assim, por exemplo, um jovenzinho que tá namorando uma moça que não é cristã. E aí ele tá assim, não, mas ela vai se converter. Um exemplo. Sim. Aí lá, no mesmo grupo, a gente tem uma mulher bem mais velha que casou com um jovenzinho que não era cristão e ele não se converteu até hoje. Aí ela fala, não, mas... Aí vai funcionar. Não vai funcionar. E fala assim, que quando ela casou, piorou. Aí ele começa a pensar. Que daí vira concorrente da igreja. Claro. É verdade. Então, é mais do que a gente falar o que tem que fazer, assim, dar o ensinamento, que a Bíblia diz... Tem um exemplo claro ali do que aconteceu. Então, isso faz as pessoas pensarem. Repensar. Por isso que quando você tá no grupo homogêneo, você não vai ter esse exemplo. Aí você fica naquele mundo de Bob. Aí você ainda tá achando, porque você tá tão... Você é nível 1, você tá dando só com nível 1, o mesmo problema. Então vocês estão tipo juntas, passando pelo... Cego guiando cego. Cego guiando cego. E aquela frase lá, os opostos se atraem. Que oposto é esse? Tem que ter unidade na história. Exatamente. Porque a visão, ela não é dentro do que Deus espera. Mas, só trazendo um pouco para o que a Cris estava falando, quando as pessoas vão a um pequeno grupo, elas esperam receber algo de quem está conduzindo. Então, elas vão preparadas para ouvir de quem está conduzindo. Quando vem de uma outra pessoa, pega ela totalmente desprevenida e aquilo lá grava de uma forma absurda. É verdade. Né? É bom. Porque elas esperam de você, mas quando não vem de você... Aquilo tem muito mais eficácia. Muito. Sim. Né? Então, você ter essa diversidade dentro do grupo, ela é muito poderosa por causa disso. Por quê? Porque sai de você, ou seja, você deixa de ser o centro da atenção e as pessoas ali estão se edificando, estão se pastoreando, estão se cuidando e você só fica assim, ó. Amém. No grupo pequeno que eu conduzo, eu sou a pessoa que menos fala. Há controvérsias, né? Amor. Você gosta de falar. Eu gosto de falar. Não, Fausto não fala, mas assim, mas não no contexto do que a gente está falando. Não, você estimula muito. Eu gosto de uma boa prosa, isso é fato. Sim. Mas assim, bastante. de fazer perguntas e tudo mais assim... Você deixa eles falando. Deixa correr eles solto. responderem. Né? Aí quando eu percebo que aí vai para um assunto... Que fugiu que pouco. já fugiu, eu volto. Quando eu percebo que aquele já se esgotou, não precisa mais... Troca. Aí vamos pra frente. Tem que ter essa leitura. As pessoas ali, como você tem muitas experiências ali dentro do contexto do grupo pequeno, as pessoas se cuidam, as pessoas se pastoreiam, as pessoas se edificam. E você tira a responsabilidade de você ter que ser essa pessoa. E é muito legal. Pode falar. Não, eu ia falar um pouco do grupo heterogêneo ainda, né? Que uma coisa muito legal que tem é que você pode levar visitantes de qualquer idade. De qualquer idade. Sim. Se eu for de um grupo só de mulheres, como que eu vou levar Eu. meu marido? O Biel. Como que a gente vai levar... O Biel já tem PG, hein? Biel ia querer, né? Porque ele tá solteiro, Biel no já grupo tem- só de mulheres. Né? É uma forma dele sair casado. Então, assim, dá pra gente convidar pessoas de É o diferentes mascote. perfis. Dá pra gente também alcançar os familiares. Então, por exemplo, sim. tem mulher... Isso acontece mais com mulheres, né? A mulher tá há anos tentando levar o marido pra igreja. Sim. Só que ela tá num grupo só de mulheres. Como que vai levar? Não Como que vai consegue. Só se ele for fantasiado de mulher. Então, assim, como que essas mulheres vão armar estratégia pra alcançar esse homem? Então, tem que ser um grupo que marque um churrasco, Sim. né? Que marque uma pizza, que o marido saiba do propósito pra envolver esse outro marido. Então, a gente também trabalha Passei muito... no parque com as crianças. Isso! Então são coisas que a gente cria poucas estratégias, né? O povo de Deus. A gente fica muito, vamos orar pela conversão dele, tá? E o que a gente tá fazendo de estratégia, né? Mas a Oração própria sem pessoa ação. que está orando, ela não está facilitando, porque ela está fora de um contexto onde o marido poderia ser inserido, no caso da esposa, por exemplo. Isso. Né?
Ou, no caso, por exemplo, da mãe que quer envolver o filho, ela está fora de um contexto onde o filho possa ser inserido. E aí delega 100% para as outras pessoas, exatamente. Né? Ah, você chama o meu filho? Se você não lembra... Eu chamo o meu filho? Ninguém fala isso. E aí é muito legal. Você liga pro meu marido? Ligo. Nem como ouviu falar com o nome da pessoa. Mas cadê o seu marido? O cara vai achar que a gente vai vender alguma bênção, né? Telemarketing. E aí você... A Verinha falou sobre Deus trazer as pessoas e o grupo se enchendo, juntar... Aí você deu algumas características de um grupo saudável. E aí, né, poxa, eu vou falar da nossa igreja que a gente vê algumas coisas, mas quando a gente vai em alguns lugares conversar com outras pessoas de outras igrejas, a gente percebe que os problemas são os mesmos, né? E aí eu vou entrar no assunto agora, tipo, de como identificar um PG saudável, um não saudável. E realmente, assim, a gente até comenta algumas coisas pontuais, a gente nunca falou abertamente sobre esse assunto, mas a gente fica muito receoso de pessoas que estão realmente assim mortas, semi-mortas, né? Tá tipo igual Lázaro, precisando de Jesus mesmo. Porque o grupo não tá andando, você percebe que não anda, e em contrapartida tem pessoas com o mesmo direcionamento que vocês nos deram, outros multiplicando, outros tentando construir mais coisas, alcançando novas vidas, pessoas, até os crentes velhos que vai pro grupo, outras pessoas novas da igreja. Então eu queria entrar agora nesse âmbito do PG saudável. Da gente diagnosticar claramente o PG saudável, assim, e características de um grupo, por exemplo, que está meio que morto. Nós já falamos nos treinamentos algumas coisas, mas como vai ser para o podcast, eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto. Assim, PG saudável, talvez, algumas coisas já foi dita, evidentemente, mas assim, eu vou trazer um detalhe de um PG não saudável. Um PG não saudável, bora lá. Para a gente pensar no oposto. Ok. Quando o grupo ele ultrapassa a barreira da comunhão e chega na esfera da liberdade, ele morreu. Isso é legal. Por quê? Porque assim, aí o excesso de liberdade entre os membros do grupo, não entra ninguém, não sai ninguém, o grupo não cresce, o grupo não multiplica, o grupo não faz nada. Então, é importante a comunhão, mas é importante se estabelecer limites. E se manter na comunhão. Não passar porque se ultrapassar para a esfera da liberdade, o grupo morre. É verdade. Teve exemplo que a gente já ouviu falar que o grupo se reuniu, foram fazer um churrasco com pagode, com funk. Pô. No grupo, cara. Peraí, então o grupo perdeu o propósito. Perde. Então, esse é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Nós precisamos ser amigos, é claro, precisamos ter comunhão, precisamos ter esse comprometimento, como eu falei no início, mas até onde vai? Sim. Né? A gente, por incrível que pareça, nós estamos dentro de um contexto de igreja, nós estamos dentro de um contexto de família espiritual, mas existe um número absurdo de pessoas carentes. Dentro do nosso meio. E essas pessoas, esse comportamento de carência é que leva o grupo a ultrapassar essa barreira. Ah, sim. Porque projeta no grupo uma necessidade ali emocional. Exatamente. O grupo então preenche essa necessidade emocional. Então aí uma coisa é você participar da vida do outro no contexto de grupo pequeno. Outra coisa é você se tornar a vida do outro. E você começa a comprar o problema do outro como se fosse de uma forma não positiva. Não positiva. Entendeu? Então, assim, quando o grupo chega para essa esfera, ele tá doente. E sabe por que também é ruim? Né? Porque às vezes a pessoa tá ruim, você compra o problema dela, só que ela tá quebrando o princípio. Em vez de você exortar para ela voltar para a realidade do princípio bíblico. Eu ia falar isso. Cara, você tá tão íntimo da pessoa que, você não consegue exortar, dar nenhum tipo de conselho, porque a pessoa vai falar assim, mas você tá falando para mim fazer isso? Mas você, Caio, eu sei o que aconteceu com a sua vida naquela situação, e você tá falando porque é para mim, você perde até a autoridade. Mas você perde a autoridade. Sim. Sendo que quem une é Deus. Poxa, a palavra de Deus, ela tem que ser para os dois. Se o outro te lembrou, é porque você deixou de praticar. Mas quando eu olho para outro como meu amigo, só olhando as ações dele, e não estou mais vendo o que Deus pode fazer na vida dele. Tanto ele quanto eu, que também é algo que é importante a gente trazer aqui. A igreja ela é formada por pessoas doentes.
Eu Sim. preciso ter essa... Vão ter áreas da sua vida que você não vai que eu conseguir enxergar. preciso, eu posso hoje estar na condição, como a gente tem aprendido com o pastor Walter, ele está ali numa função. Ele fala, 50 anos eu estou pregando, eu estou aprendendo. Eu falo, quem sou eu na fila do pão? Né? Deus me colocou ao lado do falso, que é essa pessoa, né, maravilhosa, brilhante, que eu amo muito. E o Senhor foi nos unindo. Não foi. O Senhor foi nos unindo. Eu dei 50 conto pra ela antes, né? Eu tô facinho assim, 50 pontos. 50 levou. Mais de 20 anos juntos. Então, assim, nós estamos aprendendo muito, né? Um com o outro, a lidar. Mas, apesar de algumas vezes nós não pensarmos a mesma coisa, mas nós sabemos o que nos une. E numa amizade, também precisa lembrar. Mas a pessoa perde a credibilidade quando ele entra nessa esfera e fala assim, eu não vou falar nada não, porque eu já sei. Não quero aquele magoar. irmão lá, não quero magoar. E tem outras coisas. Então, aí fica dentro dessa condição que você trouxe. Aí vem daquele negócio que, né, poxa, o Walter já falou Brasil assim, eu já ouvi o Fausto falando assim, do Deus sabe. Cara, Deus deixa pro Deus sabe. Deus sabe, não, você não fez sua parte, como Deus sabe. Deus sabe realmente que você não fez. De fato, ele sabe. Ele sabe, inclusive, que você não fez. Né? Exatamente. Mas também, é um perigo. Só voltando um pouco sobre a questão, agora a gente pode pensar também em alguns detalhes para evitar que o grupo adoeça. Sim. Né? Eu acho que o grupo que ele esquece de que ele faz parte de algo maior, né? Porque ele não é um grupo, um fim em si mesmo. Sim. Ele faz parte de uma igreja, ele faz parte maior. de uma família que é muito maior do que aquelas pessoas que estão reunidas ali. Exato. Então, se ele se desconecta da igreja, ele começa a trilhar um caminho de morte. Sim. Né? Outra questão, o grupo nunca pode esquecer que o motivo pelo qual ele existe é porque existem alguns alvos específicos a serem construídos naquele grupo pequeno ou através daquele grupo pequeno. Então, se o grupo esquece, ele negligencia, ele começa primeiro negligenciando, depois cai no esquecimento, né? Os alvos pelo qual o grupo pequeno ele existe, então o grupo ele começa a adoecer também. Exemplo, um dos alvos do grupo pequeno é alcançar aqueles que não têm igreja. Se um dos alvos do grupo pequeno é alcançar aqueles que não têm igreja, então é necessário que os membros do grupo pequeno mantenham sempre um olhar atento para aqueles que estão sem igreja e os convide para o grupo. Sim. Se o grupo perde esse olhar, o que acontece? Ele deixa de convidar. Não vai nenhum visitante. Não vai nenhum visitante sem igreja. Mas ele também é necessário que ele alcance os da igreja sem grupo. Os de dentro. Os de dentro. Então, se ele perde, se ele ignora esse princípio, se ele começa a negligenciar esse alvo, ele já vai começar a adoecer, ou seja, ele já começa a ficar um fim em si mesmo. Então, o grupo ele nunca pode esquecer que ele faz parte de algo maior e de que ele existe para alvos específicos. Perfeito. Se ele esquecer os alvos pelo qual ele foi formado, ele vai adoecer. Por isso que é muito importante, né? Vocês falaram no treinamento, constantemente a gente apresentar os alvos para todos os membros. Relembrar, né? Relembrar, porque com o tempo, realmente, você às vezes tá ali tão focado nas reuniões que vão entrando pessoas, né? E a gente não vai colocando todo mundo na mesma página. Sim, muito bom. Mas é muito legal isso. E também falar, eu vejo assim, de um grupo não saudável, é que o alvo da própria reunião não é alcançado. Sim. Pode ver, as pessoas mudam ali o foco. Já teve uma pessoa que a gente foi falar, por que você não vai pequeno grupo? Aí ele fala, não, porque as pessoas ficam batendo papo, eu saio de lá vazio. É como se eu não tivesse ido. E num grupo para ouvir as pessoas bater papo. Porque não separa. Né? Uma coisa muito comum, Cris, que eu ouço, é as pessoas chegam para mim e perguntam assim, a gente pode estudar um livro no nosso grupo pequeno? Aí eu pergunto, por que você quer estudar um livro no grupo pequeno? Porque a gente não tem muito assunto. Então a gente quer enriquecer com alguma coisa.
Tá dormindo no culto, Ou você seja, pastor, não é possível. Não, Você- no final do culto, o nosso pastor Walter, o que ele faz? Aquele monte de Monte de reflexão, pergunta, várias Como não, né? bases bíblicas, como Então, assim? mas por quê? Porque, na verdade, não é que não tem assunto. É que ninguém quer tocar no assunto. Exato. Você camufla, né, com livro. Exatamente. Então, é melhor você pegar um livro que é mais doce do que mexer na ferida. E aí o que acontece? A liberdade que a gente estava falando há pouco que traz isso. Que todo mundo começa, sabe, Não quer tocar. as feridas dos outros. Então, bom, a gente tem que ficar só nesse meio aqui, ó. Ultrapassar essa barreira que a gente não pode, porque senão vai ferir todo elefante mundo. rosa? E a amizade é mais importante que a cura. Poxa vida. Então vamos ficar num livrinho? Então quando a pessoa vem com esse tipo de pedido pra mim, eu já sei que a melhor coisa que eu preciso fazer com esse grupo é o quê? Desfazer. Encerrar. Pegar essas pessoas e espalhar para outros grupos. Realocar. Sim. Nossa. Grupo que poderia crescer demais, poderia abençoar muitas vidas, mas chegou nesse nível. Então eles começam a fugir dos assuntos que precisavam debater e querendo escolher os seus assuntos. Então é porque eles não querem mexer na ferida. Nossa, eles escolhem o que falar, né? Exatamente. Aí vira Porque, aquela questão social. né? Porque daí, inclusive, também não é qualquer livro, é um livro escolhido a dedo também. Então, se você falar, posso escolher então um livro? Não vão querer. Também não vão querer. Não. É capaz de você falar assim, eu tenho esses 4, qual que você indica? Mas eu vejo que isso é um pouco inconsciente, não é, Fausto? Esse tipo de tomada de decisão. Porque não é possível que seja algo consciente. Eu não consigo acreditar. Porque nós ouvimos algo tão claro, tão profundo. É possível. E a pessoa... Tem alguns casos que você Ok. tem alguns casos que tem algumas pessoas que chegam, você percebe até que é uma ingenuidade, vai. Ah, tá. Mas na maioria das vezes é premeditado. E aí vem um pouco. Problema. Tem o Walter pegou uma vez sobre o cinismo. Tem duas pregações que saem na minha cabeça. O Ele cinismo falou. e quando você fala sobre não negociar sua fé. São as duas pregações que eu cito muito, sim. Não negociar? Não negociar sua fé, não negocie sua fé. E a do cinismo é muito boa, porque o Walter fala que a gente acha uma boa desculpa para fazer algo, uma boa desculpa, algo que às vezes é bíblico. Que nem sabe essas igrejas dos todes? Eles pegam algo bíblico e trazem, relativizam para eles algo. Então, os crentes, eu vejo os mais velhos, assim, ou até os mais novos, mal intencionados, eles falam da Bíblia como se fosse algo ou e tentam introduzir uma coisa que ele acha legal. E aí quando você vê, realmente eles estão mascarando tudo. Eles vivem o evangelho de mentira, leem um livro de mentira, leem a Bíblia, mas não permite que a Bíblia seja como uma espada, que vai te ferir de verdade. Sim. Se a Bíblia, se o nosso encontro pequeno, o nosso grupo pequeno, não utiliza da palavra, não utiliza dos encontros para ferir o outro, não é pequeno grupo. Porque o mesmo que fere é aquele que vai curar. Então, se eu não trazer essa ferida, eu nunca vou conseguir curar. Exato. Porque a pessoa não deixa, ela tá lá com o escudo, né? Só que não é o escudo da fé, é o escudo da maldade. Da maldade. E aí, cara, você vai aqui tentando entrar de um jeito. Quando você consegue entrar, é a hora que ela machuca. Ela vai ficar um pouco sem chão, mas ao mesmo tempo você vai abraçar e vai colher. Então eu vejo que as pessoas, elas não gostam disso, sim. Tem uma galera bem das espertas, sim. Tem os sonsos. São os crentes sonsos. É a natureza humana. Tem os crentes sonsos. E às vezes a gente é o crente sonso também. Porque se a pessoa fosse, digamos assim, inexperiente na fé, você poderia até considerar, poxa, a pessoa está uma ingenuidade. Se viesse de uma pessoa nova convertida, uma pessoa que está vindo agora, uma sugestão, uma ideia, puxa, a pessoa ela não aprendeu muitas coisas. Mas geralmente vem de alguém que conhece muito. É verdade. Então, esse que conhece muito, ele é premeditado. Com certeza. Né? Ô Fausto, e aí tem a ver com isso que a gente está falando, mas sobre grupo saudável, a gente fala muito sobre multiplicação. Sim. Quando que a multiplicação ela demonstra que o grupo tá maduro? Assim, como que funciona a questão da multiplicação saudável? Isso pra gente é importante, porque a gente acha que, tipo, no meu caso da crise é onde a gente tem mais dificuldade. Não, então a nossa questão, a gente estava passando por uma dificuldade de formação de auxiliares, né? Graças a Deus, agora que multiplicou, a gente já tá com um cenário um pouquinho diferente, né? A gente já tem pessoas aí, mas assim, a gente ouve muitas pessoas falando sobre essa questão de auxiliar, porque poucas pessoas querem se comprometer de fato.
E também existem muitos grupos que crescem, mas não multiplicam, e aí em algum momento parece que eles perdem a mão e trava. E também tem grupo, e a gente já passou por uma experiência que multiplicou e deu ruim. Sim. E não deu certo essa multiplicação. São várias questões. Assim, numericamente falando, tá? Numericamente falando, o mais saudável para um grupo pequeno é entre 8 e 10 pessoas. Saudável. Isso seria o ideal. Por quê? Porque primeiro, a gente tá na UTI. Porque assim, primeiro porque fica confortável, tá com superlotação, né? Porque fica confortável em qualquer ambiente, mas para aquele grupo é o SUS, né? Além de ficar confortável em qualquer ambiente, você consegue conduzir uma reunião onde todo mundo olha no olho um do outro. E tem espaço para compartilhar. E tem espaço à vontade para compartilhar. Passou de 10 pessoas, já começa a haver, entre aspas, uma disputa para direito de fala. Tá. E quando começa a haver essa disputa para direito de fala, começa a comprometer um pouco a fluidez do grupo. Por quê? Porque aquele que se sente porque tem alguns que falam em qualquer contexto, porque sai no tapa e conquista seu direito de fala. Mas tem aqueles que ficam esperando uma oportunidade. Quando o grupo tá grande, nunca vai ter essa oportunidade. Tem alguns que a gente tem que dar a palavra. Fala, você quer falar alguma coisa? Senão ele não fala. Então, exato. Então, esse tipo de gente, quando tem um grupo maior, ele começa a ficar desconfortável. Ele recua. E ele perde, muitas vezes, com o passar das semanas, ele vai perdendo o interesse em participar do grupo pequeno. Tá bom. Então, por isso que um grupo que demora muito para multiplicar, pode começar a morrer. Ele começa a morrer por quê? Porque as pessoas começam a parar de... Né? Nesse período que eu tô na coordenação dos grupos pequenos, eu vi muitos grupos acontecer isso. E não por falta de aviso. Eu sempre aviso ainda, multiplica, porque senão vocês vão perder o time. Aí as pessoas ficam querendo encontrar o melhor cenário para multiplicar. Ficam inseguras, e às vezes não acontece o melhor cenário. Existe aquela ideia também muito ruim que as pessoas falam assim, mas eu tenho lá 14 pessoas no papel que frequentam o meu grupo pequeno, mas toda semana eu tenho uma média de 6. Mas será que aqueles outros que não estão vindo já não estão vindo por causa da falta de oportunidade de fala dentro do grupo pequeno? Normalmente, quando a gente percebe que um grupo tem lá 14, 15 pessoas no papel, mas uma frequência de 6, 7... Mesmo com essa baixa frequência, quando multiplica, aqueles que estavam eram visitantes, entre aspas, passam a ser constantes. Né? Por quê? Porque passou a ser um ambiente convidativo para eles. Porque tem gente que passou de 10 pessoas, ele não se sente à vontade para falar. Sim. Entendeu? Então, o saudável para um grupo, numericamente falando, é ficar entre esses 8 a 10 pessoas. Então, a ideia, quando alcançou esse número, a ideia é que já trabalhe para uma multiplicação. Multiplicação. É preferível você ter aí 2 grupos de 5 com potencial para crescer, do que esperar chegar a 12, 15 pessoas e esse grupo não conseguir multiplicar porque as pessoas vão desistir antes. Né? Que duro. O nosso duro foi porque assim, na semana que multiplicou, que a gente falou, opa, agora a gente vai ficar com o número ideal. Na semana que multiplicou, na primeira semana já ultrapassou. Foi 15, semana. Né? E aí, então, agora a gente vai amadurecer eles um pouquinho, mas aí vai ter que ser rápido também. Mas percebe, existe espaço para crescer. Sim. Então, se eu atraso a multiplicação, essas pessoas que vieram a mais não tinham espaço para ter vindo. Sim. Não ia caber. Né? Mesmo já ficando um número acima do ideal. Mesmo que coubesse, né? Não é uma questão de caber no espaço, porque tem lugar, tem pessoas que têm... não ia caber na dinâmica. Mas na dinâmica do grupo acaba não acontecendo. E aí, para que a multiplicação ela aconteça de uma forma com mais segurança, primeiro, é importante que na multiplicação os grupos mantenham as mesmas características do grupo que deu origem. Para a pessoa não sentir tanto, né? Por exemplo, se o grupo do Caio
ele conduzido pelo Caio, com aquelas características do Caio, juntou 20 pessoas ali, e eu multiplico. E aí o condutor da multiplicação do grupo do Caio é uma pessoa com uma característica igual ao do Fausto. Que é bem diferente. Então o que acontece? Nessa multiplicação, o que acontece? A multiplicação, o grupo filho morre. Porque ele está acostumado com aquela dinâmica de condução. Aquela dinâmica, aquele perfil... Mesmo que tenha um roteiro padrão, tem uma aquele pessoa perfil, por exatamente. trás, Porque né? ele foi atraído por aquela dinâmica de grupo. Então, assim, quando a gente percebe que quando a multiplicação respeita essa característica do novo condutor, tá certo? Os grupos, geralmente, eles perpetuam. Né? E aí, por exemplo, no caso você tem o Caio e a Cris. Tem a junção dos dois, é um perfil. O novo casal que vai conduzir, ainda que seja invertido, tem que ter as mesmas características. Que então, na hora de formar, a gente precisa formar essas pessoas. Exatamente. Que tem as mesmas. Então a gente percebe, quando o grupo, né, até no caso aí, o Caio citou que uma multiplicação de vocês foi ruim, quando a gente observa isso, é bem isso mesmo. Mudou muito. Mudou muito. Porque a gente multiplicou quantas vezes? Várias, né? Mas uma não deu certo. Né? Mas não veio da gente, foi da nossa rede. Um foi multiplicado do outro. Mas o condutor que foi lá é muito diferente do pai, do grupo muito. pai. Foi. Né? Então, assim, aquilo chocou os membros do grupo. Ainda que seja um condutor excepcional. É isso. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho um perfil, aí eu gosto de fazer uma dinâmica. Eu até entendo que um grupo muito grande é muito ruim porque a gente está vivendo já, é difícil. Mas eu me dou muito bem, eu sinto que eu gosto mais, eu faço falar, enfim, com um grupo de umas 12, 15 pessoas, por exemplo. Eu acho que o ideal para mim, umas 15 pessoas, eu acho maravilhoso. Porque eu não acho nem pouco e não acho muito. Quando passa das 20, por exemplo, a gente dá um trabalho... Você observa que todos participam? Aí eu vou mudando a dinâmica. Mas aí isso que eu quero entender, por exemplo, é um perfil meu. Eu gosto de um pouquinho mais de muvuca. E eu tô te falando de uma muvuca. Você é animador, né, filho? Então, mas mesmo assim, o quanto, por exemplo... mas aí eu posso talvez estar eu vou ativar um modo tio Caio que não está sendo nem um pouco benéfico pro grupo. Então, por exemplo, as nossas perguntas a gente faz por rodada. Depende, e todo mundo fala. Todo mundo fala. Né? Aí tem aqueles que tem a fala espontânea. Às vezes sim, às vezes não. Então, mas às vezes a questão não é só a questão da pessoa responder as perguntas. Sim. De aprofundar. A pessoa, ela responde as perguntas, mas ela não abre a vida. Tá bom. Aí eu vou ter mais trabalho no bastidor. Né? Exato. Não, eles até... E quando... O que acontece? Eles abrem, mas aí é dois pro grupo. Exato. Não dá pra ter uma coisa com todo tá bom, mundo. vocês estão entendendo, então. Então, não é uma Tô questão, tentando não é uma afastar, questão você tá entendendo. de você manter o grupo envolvido. Não é uma questão de você manter Controlar o grupo. bem. Não é uma questão de você controlar bem. Entendi. Porque às vezes se você é uma pessoa mais experiente com o público, você consegue controlar 50 pessoas. Entendi. Mas Tá tipo, questão espiritual. Mas a questão é o seguinte: se você diminui o espaço para troca entre eles, de eles abrirem as suas dores e de serem confortados por outros, Tá. né? Aí você já começa a fugir um pouco do propósito. Entendi. Sim. Né? Ainda que eles possam responder lá as perguntas que são feitas, porque eles têm oportunidade de fala, mas ele responde a pergunta protocolarmente. Então, na verdade, isso... Ele não coloca a vida dele na resposta. Ou se ele coloca, acaba que realmente a gente vê que fica mais raso. Não, a gente vê que acaba o tempo, né? Aí morre o grupo na pessoa, porque Não, a pessoa compartilhou, aí os outros começaram a aconselhar e girou em torno ali, às vezes, de um problema que a pessoa... Na verdade, gostar de fazer grupo maior, então tem a ver mais comigo, não com o grupo, né? Eu tenho mais prazer por e isso. as pessoas, elas gostam. E pode ser que as pessoas gostem também. Mas tem esse outro lado. Mas é o gostar nocivo. Exato. Por quê? Porque eu gosto, porque eu não tenho oportunidade, eu não preciso me expor. Ou é um pouco mais divertido, mas qual é a ideia, né? Tipo, qual é a questão de aprofundar,
trazer uma nova vida, de trazer trazer um aconselhamento. Sim. Né? Ela até é útil, Caio, num primeiro momento, quando você pensa em alcançar aqueles mais arredios. Tá. Sim. Né? Aquele marido que não quer saber. Vai ser melhor. Tal, e tudo Ele mais. fica mais escondido, né? Exato. Num grupo grande. Camuflado, né? É. O crente camuflado. Mas, a médio para longo prazo, não é saudável. Entendi. É. Né? Até mesmo para esse. Bom, vamos multiplicar semana que vem. Né? E aí, então fora o perfil da condução que a gente precisa entender para manter um perfil compatível, um outro fator que é muito importante também no processo da multiplicação é o novo anfitrião. Né? As pessoas que vão para a casa desse novo anfitrião, elas precisam perceber que esse anfitrião realmente está feliz em tê-las em casa. Ele não está incomodado com alguma coisa. Ele não abriu a casa porque tinha que abrir a casa, porque não tinha outro lugar, que o e só a casa dele estava disponível. Se disponível. podia ser lá. Entendeu? Então, ele tem que ser alguém que Espontâneo. que as pessoas possam perceber, não, puxa, ele tem prazer em receber as pessoas na casa dele. Que ele faz tudo para receber as pessoas. Sim. Porque tem lugares, tem anfitriões que ele abre a casa pro grupo pequeno, mas a pessoa não consegue nem virar a xícara do lado aqui, porque ele já fica... Porque você vê na cara do anfitrião que ele está incomodado. É verdade. E aí a pessoa vai lá, ela não se sente à vontade de estar ali. Ainda que seja um condutor de acordo com o que ela esperava, ainda que sejam pessoas que... Os membros em geral do grupo sejam... convidativos para ela, mas o ambiente não é, o ambiente é hostil. Dá até medo de ir no banheiro. Aí o anfitrião tem esse cuidado excessivo ali com a casa e ele tem criança. E aí, o que ele vai fazer com o filho dele? Dá Dramin, né? Pra dormir, não tem o que fazer. Esse é o ponto. Vai É falar verdade. que, meu filho dorme 10 horas. O anfitrião, ele influencia muito na verdade, o ambiente onde é feito influencia muito a qualidade da reunião. A liberdade. Sim. Com certeza. Porque o prazer, né, a eficácia, melhor dizendo, do grupo pequeno, realmente é esse ambiente familiar. Sim. Para as pessoas ficarem à vontade, porque é aquilo que a gente falava há pouco, sobre a diferença da reunião na igreja, Que ainda tem um grupo pequeno ministeriais, na igreja. e a diferença de uma reunião em grupo pequeno, porque senão a gente faz numa casa uma reunião com formato de igreja. Sim. E aí perde o propósito. Então, assim, é importante então que o anfitrião também vou abrir minha casa porque não tem outra casa. Não. Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas precisam se sentir à vontade. Boa. Não, muito legal. Você falou do anfitrião e dá pra entrar muito no assunto, assim. Aí você falou de criança. Cara, anfitrião e criança, assim, a gente fica falando muito, assim, pras crianças estarem levando. Tanto que a última pessoa que multiplicou o casal, eles tinham questão de horário, né? Que lembra que era Marcela Caroline. E eles abriram mão e foram mudar o pequeno grupo. E as crianças, cara, os criança filhos tem deles... que chegar da escola, tem que cochilar, porque vai pro pequeno se grupo programar. à noite. Foi muito bonitinha essa família, porque essa família, cara... E eles mudaram o pequeno grupo, e não só por eles, assim, eles deram um up no grupo, nos adultos, e os filhos deles, por exemplo, cara, deram um up nas crianças também, né, nos adolescentes. E aí eu vou trazer um pouquinho, assim, da participação ativa. No nosso grupo a gente estimula muito, assim, e a gente vê que faz muita diferença, principalmente pro pai. Cara, você quer ganhar alguém? Eu lembro que até teve uma pessoa que era da nossa igreja, o Alexandre, lembra? Poxa, eu lembro que foi a primeira vez que eu conheci ele que lutava jiu-jitsu. Cara, eu acho que ele se apegou à nossa igreja porque a gente amou tanto os filhos deles, porque não tem como não amar, e né? os filhos se apaixonaram pelo pela- ministério. E aí, cara, ele começou a ir para Hebron. Então, tipo, as crianças é uma porta de entrada. As crianças devem ser, além disso, devem ser um instrumento para ser usado, estimulado, mexer com as outras vidas. E aí eu queria trazer um pouquinho assim da participação ativa das crianças. Vocês têm o Thomas, mas tanto das crianças, dos adolescentes. E não usada como escudo. Porque esse é o problema. Começa Esse por é aí. o problema. Dentro de um contexto de um grupo de um grupo de familiar,
Normalmente os pais usam a desculpa da criança para não fazer o que eles não as crianças, mas o que eles não querem. Para não ir no pequeno grupo. Para não ir no pequeno grupo, por causa do horário do pequeno grupo, por causa não sei o quê. Então eles começam a arrumar desculpas e jogando nas costas das crianças. E o legal é que filhos é flechas, né? Para esse povo parece que é travesseiro, né? Tipo, não faz sentido, brother. Tipo, a Bíblia fala que é flecha, você é um berço. Só que as crianças, a gente precisa entender, assim, eu vivencio isso em casa, a criança, ela é altamente adaptável. Quem não é adaptável sou eu. É verdade. A gente que é rígido, né? Entendeu? Então, assim, a criança, ela é muito adaptável. Por exemplo, o Thomas, ele não conhece uma realidade sem grupo pequeno. Não tem essa possibilidade. Quando ele nasceu, nós tínhamos 2 grupos pequenos. Nossa. Né? E ele frequenta as reuniões de grupo pequeno desde 15 dias de vida, praticamente. Né? E de 2 reuniões. Né? Então, assim, para ele, grupo pequeno, e o legal é que do grupo pequeno é que a gente nunca precisou cuidar do Thomas. Os outros cuidam, né? Todo mundo cuida. É hora do descanso. Nós nunca tivemos apego a essas, então, assim, questões. Quer pegar no colo? Quer pegar? Pode pegar. Quer dar madeira? Pode dar madeira. Quer trocar a fralda? Pode trocar a fralda. Quiser levar pra casa, traz amanhã. Né? Não, também não. Né? Então, assim, amanhã. E pra ele, a coisa o normal, o anormal é não ter grupo pequeno. Olha só. Ele já cresceu acostumado com esse ambiente. Igreja é isso. E para ele está acostumado nesse contexto. Tanto é que às vezes ele fala, qual é o seu grupo pequeno? A pessoa fala que não tem, ela fala para ele, a pessoa está no inferno. Daqui a pouco ele vai falar assim. Entendeu? Por quê? Porque para ele o errado é você não ter. Assim, ele não deixa de estar certo, mas não precisa ser tão explícito. O interessante de PGzinho, né, que nós falamos assim, é que as crianças, eles criam laços de amizade. Sim. Né? E com diferentes idades, porque dentro da nossa igreja nós temos o FIP, né, que é separado por idade. Ministério Infantil. O Ministério Infantil, que trabalha né, com aquela idade, né, específica, a palavra ali, as atividades, enfim. Já no grupo familiar, ele também é heterogêneo, é o que tem. Então, às vezes, a criança chega dormindo, né? Então, o maiorzinho não tem tanta atividade assim, né? No nosso caso, nosso PGzinho não está... Tem dias que ele não consegue fluir porque os pequenos chegam dormindo. Chegam dormindo. Chegam e saem, né? Não acordam no meio. Nem acordam. Mas eu digo no sentido de que eu vejo que é muito interessante aquela ideia de nós crescemos na igreja. Por causa desse trabalho do pequeno grupo familiar. O legal, e que isso é muito bom, né? De amizade. O legal dessa dinâmica, por exemplo, o Thomas, ele está com 9 anos. Mas ele prefere participar da nossa reunião do que do PGzinho. Uhum. Do que de uma atividade de crianças. Por quê? Porque ele entende, ele responde, ele participa, ele interage. E ele tem... Por quê? Porque para ele sempre isso aconteceu. A gente tem A gente gosta de fazer assim bastante coisa. Tem algumas atividades que a gente faz todo mundo junto. Uma dinâmica, normalmente é criança com a família de loucura. Ele ama essa parte. É legal, atividade. Todo mundo junto. Também. E a gente tira um momento onde todo mundo tem que sair. E aí o maior, a gente já dá uma responsabilidade diferente. Por exemplo, o Thomas tá com 9, cara, 9 e 10 pra mim já é tipo veterano das crianças. Então, irmão, você não vai lá pra curtir, tu vai pra ensinar. E aí eu já começo a mostrar outras coisas, tipo a criança servir o lanche, servir a comida. Era o tópico que eu ia falar. E aí eu acho que a criança, ela precisa desde cedo servir ainda mais pessoas que ela não conhece. Então, porque, cara, do nada você vai ter que falar da palavra de Deus pra uma pessoa aleatória. Pode acontecer de tudo na nossa vida cristã. E a criança precisa aprender, inclusive isso que o Thomas, vocês falaram, que o Thomas gosta de ficar sentado ouvindo e compartilhando. A criança precisa, tem momentos, até que no nosso grupo pequeno, que a gente acabou de fazer uma brincadeira, uma dinâmica. Sim. Aí a criança fica ouvindo o fechamento. Às vezes ela tem que falar o que ela entendeu. Olha. Por quê? Porque as crianças elas não conseguem mais ficar 5 minutos parado num grupo de adultos. Porque elas querem sair para brincar.
Sim. Então, aí vai assistir um casamento, não consegue. Sim. Não tô falando que a criança, a gente sabe que a criança vai brincar. Ele tem um momento também de sair. Eles precisam de pegar gastar celular. energia. Exato. Mas a questão é que eles não conseguem controlar o próprio comportamento, se propor a ouvir 5 minutos alguém falar, porque tudo é chato. E é possível, porque na nossa época, eu lembro, cara, eu era obrigado a ficar sentado numa mesa, calado. Se eu falasse, era um Costa Demol na cara. Não podia pedir nem um copo d'água. E eu tinha que comer o que colocava no prato, e aí se reclamasse, mesmo você pode não gostar, você pode gorfar depois, mas você vai comer. E a gente ficava, e assim, eu lembro, eu era uma criança super agitada. Não tem trauma nenhum. Nenhum. E hoje em dia eu entendo, vai todo mundo aí, esse pessoalzinho da canhota, vai falar da tela, vai falar não sei o quê, pipipopopó. Mas criança é criança. Então o que falta é essa disciplina. E é muito legal saber que o Thomas fica, porque as crianças precisam. Tem PG, por que eu quis entrar nesse assunto? Porque eu vejo que o PG é o lugar que você vive a igreja. Sim. A partir do momento que você vai para viver a igreja e a criança ela não vive a igreja naquele momento, ela só vai brincar, ela vai acostumar desde sempre que a igreja é lugar de brincadeira. Aí quando ela cresce, ela vira esse pessoal que vira o clã. É social. Ou o adolescente que começa a ficar chato, aí ele não quer mais agora ir. não é mais brincadeira, não é do prazer. Agora existe também algumas coisas que eu acho assim extraordinária a presença de criança no grupo pequeno. Primeiro, a criança dentro do grupo pequeno ela entrega o pai e a mãe. Nossa, muito. Então assim, porque o discurso do pai e da mãe é quebrado. Quebra na hora, porque o pai e a mãe vêm com o discurso, a criança ela não mente, ela manda na lata. Qual é o seu problema com meu pai? Acabou. Né? Então, assim, ela entrega total, né? Ela desmonta o discurso que o pai e a mãe já montaram. Toda aquela ensinação cai por terra. Cai por terra. Ou seja, então assim, para o grupo pequeno isso é rico porque a gente tem a oportunidade de explorar essa deficiência dos pais ali e trabalhar nessa questão. Por outro lado, também a criança leva para dentro da casa algumas coisas. Por exemplo, você ora no grupo pequeno, porque não ora em casa? Olha. Ou a criança cobra, pai, por que você é o único que não ora lá no grupo? Se o pai então, não assim, pode ser. Então, a criança, ela acaba promovendo, né, esse contexto mais rico de tratamento. Boa. Sendo usada por Deus, pelo Espírito Santo. Justo por quê? Porque daí é um choque de realidade para as famílias ali. Sim. Né? Então, as famílias têm a oportunidade de ver, né? De ver a nossa, por exemplo, no caso do Thomas, por intermédio do Thomas, elas observam como a gente o trata ele, como a gente cria, como a gente educa. É verdade. Né? Então, assim, a própria educação dele, o próprio conhecimento que ele tem das coisas de Deus, as pessoas percebem a maneira como a gente tem tratado. E ele também nos observa. Por que ele faz as coisas que ele faz? Porque ele vê a gente fazendo. Teve uma fase que ele tinha um grupinho pequeno na escola. Ele chegava em casa, fazia uns livrinhos para poder ensinar na escola. Por quê? Porque para ele é normal ter grupo pequeno e para ele é normal conduzir as pessoas. E ele tem esse lado que ele quer ensinar. Na época da pandemia, como foi? Nós tivemos um período... Quem passou na pandemia, né? Foi bem difícil, não estávamos saindo de casa, né? Mas nós tínhamos os nossos encontros via online. Não tinha como, né? E ele falou assim, mas eu também quero participar, porque só você e o papai que tem. O que vocês vão falar hoje? Ele queria saber o assunto e tudo mais. E ele queria também o encontro dele online. A igreja precisava ser natural já para as crianças, e não é natural. A criança, é por isso que eu falo. Qual é a criança que não vai para a igreja depois, tal, não quer? Porque não viveu a igreja, estava habituada a ter um ato religioso. Agora, quando você vive a igreja, gente, é prazeroso você estar com as pessoas, se ajudar, ser ajudado. Você viveu a provisão de Deus na sua vida. Como você não viveu nada com Deus de forma prática, você realmente acha que aquilo lá é só um bando de leis, que não é. Exatamente. E a criança, o pequeno grupo faz a criança desmascarar um pouco isso, faz ela ser parte daquele corpo, né? Mesmo que seja um dedo mindinho, mas ela vai ser. Né? E, por exemplo, pro Thomas em especial, isso é natural. Né? Para ele, a igreja é o quintal de casa. Ele se relaciona com as pessoas da igreja, os adultos da igreja, como se ele estivesse se relacionando com a gente. Ele não vê bloqueio, ele está em casa, ele está na igreja, tudo que está acontecendo na igreja, ele está interagindo com os adultos como se ele estivesse interagindo comigo ou com a Vera.
Menos com você, Caio. Agora vai virar um jogo. Gente, ó, pra quem não sabe, o Thomas não era a única criança da igreja que não gostava do Caio. É verdade. Mas ele virou um jogo, vai fazer um tipo, né? Eu entrei no jogo dele, assim, que eu sou um cara, sou esperto. Mas essa questão, assim, do Thomas, da espontaneidade dele, né? Dessa identidade dele, né? Eu vou até expor uma situação que toda vez que ele encontrava a minha irmã, ele queria falar de uma história bíblica da palavra de Deus, né? E aí ele começou a falar uma história bíblica que agora eu não sei, das pragas, né? A história de Moisés, enfim. Mas ele falou tanto, todas as vezes que ele encontrava ela, ele falava, e a minha irmã é uma pessoa assim maravilhosa, generosa, olha, eu amo a minha irmã, mas ela nunca quis conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né? Mas o Thomas já explicou tanto para ela que ela conhece e ela falou assim, nossa, eu preciso tanto aprender sobre as pragas, minha irmã, porque toda vez ele fala... Através de uma criança a construir isso. E foi muito legal. Hoje ela tem a interesse. A espontaneidade da criança de falar o que ela vive. Né? Sim. Então, essa troca, a criança estar dentro do ambiente de um grupo familiar, de um grupo pequeno familiar, ela promove esse tipo de coisa. Promove. Né? E o adolescente também, né? O adolescente também. Porque hoje em dia a gente também tem os adolescentes. Quando começou a reestruturação para os grupos familiares, esses adolescentes eles só ficavam nos grupos de adolescentes. Só brigando. E aí, assim, o que acontece? Homogêneo. Dá mais chance de dar errado. Porque tem as panelinhas, aí um descobre que saiu e não chamou, aí um começa a gostar do outro, que a outra gosta do outro, aí não vai mais. Aí a menina descobre que a outra falou mal e não vai mais. Então você tem mais margem para dar problema de relacionamento, você tem menos troca, menos experiência. O condutor que tá ali, ele fica administrando ele conflito. só administra, ele não é cuidado também, porque não tem ali nenhuma troca muitas vezes. Sim. Então, o que a gente começou a fazer? A igreja deu essa orientação. A gente tinha um grupo na rede que só tinha adolescente. O que a gente fez? Desmembrou. Foi adolescente para tudo quanto é lado. O nosso objetivo era que os adolescentes voltassem para o grupo dos seus pais. Família, Ainda alguns não querem. Porque eles dizem assim, eu não consigo me abrir perto da minha mãe e do meu pai. Mas aí você percebe que isso é uma falha quando é criança. Porque isso não pode ser um problema. Então a gente vê uma plantação errada e a gente tem que agora mudar essa plantação. Então a gente está tentando falar com alguns pais para a gente trazer isso de forma diferente. Porque como não... Cara, não tem como não conseguir falar um problema. Porque no final das contas, vamos lá. Vamos supor que o Thomas não fale com vocês. Quando tiver um problema de verdade, quem vai resolver? Nós vai ter que resolver. Então já vai ter que saber uma hora ou outra. Então é melhor saber antes de dar uma grande bucha. Então o pai hoje ele precisa plantar isso. Então eu vejo que o pequeno grupo está ajudando muito essa relação com as crianças. Ambiente saudável, né? Os adolescentes se abrindo perto dos pais, né? Os pais se abrindo legal, perto dos adolescentes. E outra também, se não tem adolescente no meu grupo nenhum, como que... Aí eu vou chamar uma família que tem adolescente... Esse adolescente não vai querer ficar, porque ele vai ver só adulto. Quem que vai cuidar dele ali? Sim. Mas essa questão, né? Essa dificuldade, né, Cris e Caio, de aceitar é um pouco de preconceito e o medo do novo. Exatamente. Mas todos aqueles que experimentam um contexto de grupo familiar não querem voltar para um formato homogêneo. É verdade. Por quê? Porque o que aprende, o que cresce espiritualmente dentro de um contexto familiar é muito grande se comparado ao homogêneo. Porque o homogêneo ele tem uma finalidade, por isso que eu disse no início que o homogêneo precisa ter um ciclo de vida. Sim. Por quê? Porque no começo ele é legal. No começo ele é bom, no começo ele é produtivo. Por quê? Porque ainda tem assuntos a serem tratados, a serem resolvidos. Pois é mais do mesmo. Depois acabou. É mais do mesmo, tem que ser exatamente. pontual, né? E daí o grupo se estaciona. Mas o grupo familiar nunca nunca vai existir um assunto, nunca vai encerrar assunto. Não dá. Então, assim, no grupo familiar você ouve mais da palavra de Deus, mais de problemas, mais de como Deus ajuda a gente a resolver problemas. A gente recebe direções de problema de uma forma tão intensa, tão viva, tão rica, que no grupo homogêneo você nunca recebe. Então, um adolescente, por exemplo, ou um homem ou uma mulher que só participa de grupo homogêneo, quando ele experimenta a realidade de um grupo familiar que é heterogêneo, então ele não ele prefere ele não volta mais, porque ele vai preferir isso. O McDonald's só é gostoso até você comer um hambúrguer gourmet.
É verdade. Não, e já teve adolescente que falou, chegou a mim e falou assim, eu tô preocupada, Cris, com meu pai, que ele não tá indo nas reuniões e vocês estão falando tanta coisa que ele precisa ouvir, porque ela tava lá ouvindo. Então, olha só, gente, a adolescente preocupada que o pai precisava ir. Então, é um tipo de interação que foi se perdendo com o tempo. Sim. Porque a gente fez tanta ação para a igreja, culto para adolescente, culto para não sei o quê, culto para não sei o quê, que agora a gente não consegue mais conviver com as pessoas com idades diferentes, né? Então, mas graças a Deus, na Hebron... Estamos Eu caminhando, vejo que as famílias né? estão se fortalecendo muito. É muito legal isso, cara. Muito legal. Poxa, Biel, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Mas só para terminar, é uma estratégia satânica. Satanás, ele quer segregar. Ele quer dividir. Como ele faz no mundo já. Porque quando ele segrega a igreja, ele enfraquece a igreja. Quando ele segrega a família, ele enfraquece a família. E a igreja, ao longo da sua história, foi desatenta para esse detalhe. Sim. Verdade. E por isso apanha que nem um desgramado de Satanás. Por quê? Porque ela está enfraquecida, porque tem o grupo disso, o grupo daquilo, o grupo disso, o grupo daquilo, as minorias. Mas esses grupos não se conectam, não estão trabalhando para o reino. Porque lembra que eu falei que o grupo que quando ele perde a noção de que ele faz parte de algo maior, Sim. ele adoece. Então na igreja está cheio de gente, está cheio de grupos de pessoas, mas tudo doente. A igreja está doente porque essas pessoas estão doentes. Então, nós precisamos romper com esse ciclo. A gente precisa romper com essa estratégia satânica de dividir. Uau. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê isso. É mesmo? Quando a gente olha para o que vai ser o céu, nós não vemos isso. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós não vemos isso. Então a gente pode dizer que foi uma modernização da igreja, esses grupos? Porque o que acontece? Nos tempos modernos, a gente quer o confortável. Nós queremos aquilo que é mais tranquilo. Nós aceitamos desafios no trabalho. Sim. Nós aceitamos desafios na profissão, na carreira. Mas na vida pessoal, não. Verdade. A ponto de a quantidade de casais que se separam, você acho que sabe melhor do que eu, Cris, que você acompanha no consultório, é muito mais porque não querem ir para o embate. A gente falou hoje. Né? Não querem ir para o embate, não querem fazer o processo de lapidação. Querem ficar com confortável, qual que é mais fácil? Você vai para um canto, eu vou para o meu canto, está resolvido. Mesmo que tenha mais conflito de divisão material, mas emocionalmente é muito mais confortável. Muito mais fácil. Então, assim, e isso é feito, isso nós observamos em todas as esferas dentro da igreja. Verdade. Tá certo? E então a gente precisa entender que a gente precisa sair do conforto. Buscar aquilo que é homogêneo e confortável. Eu não vou crescer espiritualmente nesse cenário. E o diabo adora ver você envolvido a sua vida inteira dentro de um cenário como esse. É verdade. E delegando também, eu vejo muito assim, os pais delegando para o Ministério de Jovens o crescimento espiritual do filho dele. Sim. Só que ele não está inserido no contexto para crescer junto com o filho. O FIP, o Ministério Infantil deveria... Nossa, você nunca te ensinou isso? Né? Por que você não ensina? Então, a gente também delega para o Ministério... tomara que no Ministério de Mulheres Deus fale com a minha mulher, Deus fale com o homem. Então, acaba que a gente também deixa de pegar essa missão de crescer espiritualmente junto com a sua família para si, né? Porque eu não quero ser quem Deus quer que eu seja. Porque se eu for quem Deus quer que eu seja, eu vou ter suporte para minha esposa, eu vou ter suporte para o meu filho. Eu terceirizo para o Ministério Infantil. Por quê? Porque eu não sei o que ensinar para o meu filho. Isso. Ai, que grave. Foi profundo. Que dor. Não sei nem orar. Ai, nunca abriu a Bíblia na frente do filho. O filho nunca viu o cara lendo a Bíblia. É real. É real. Só Salmo 119. Então, assim, é mais fácil terceirizar do que ser quem Deus quer que eu seja.
E num grupo pequeno, voltando só para encerrar, nós somos obrigados a sermos quem nós somos. Então, ou eu mostro pro grupo que eu sou alguém de Deus, ou eu mostro pro grupo que eu sou alguém do mundo. Boa. E lá eu vou ter mais alternativas de mudar. Mas alternativa, se eu for do mundo, eu teria a oportunidade de mudar. Não vai ter como esconder com essa dinâmica toda da família. Forte, hein? Bielzinho, tem que se permitir. Bielzinho, tem alguma pergunta, Bielzinho? Eu tenho. Alguém quer falar alguma coisa antes? Ou vocês querem... Faz uma pergunta aí. Pode Faz fazer. aí. Sim, pra sua. Vem aqui falar, Biel. Quem sabe você aparece hoje? Vem cá, Biel. Aparece aí, Biel. Vem cá, vem falar no meu, Biel. Vem falar no meu pra todo mundo te ver. Vem falar aqui, ó, pra todo mundo te ver. Galera, olha o Biel, galera. Olha que gato, Beleza? gente. Olha o Canta aí, perfil, Biel. olha o Canta aí. perfil. Fala essa pergunta. Canta um refrão aí. Ah, não. Coitado, a primeira Agora vez que ele não, aparece, agora mandar não. ele cantar. Conta aí, Biel, sua pergunta. Gente, eu queria aproveitar, né, que o assunto assim foi muito top, né, um conteúdo muito edificante. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte: se nós temos um pequeno grupo, né, que existe uma bolha dentro desse pequeno grupo, né, o pequeno grupo em si não é uma bolha, mas existe uma bolha ali dentro, né? O que deve ser feito? Tem pessoas dentro da bolha e tem pessoas fora dentro do mesmo grupo. Dentro do mesmo grupo. Né, no caso ali, um pessoal específico que se relaciona entre si, está sempre junto, caminha sempre ali, sai junto sempre. Como que a gente deve lidar com essa situação? Tá. A orientação que nós damos, inclusive faz parte do treinamento, é que o condutor, né, chame essas pessoas e repasse com essas pessoas os alvos do pequeno grupo. Para mostrar para essas pessoas que elas precisam estar compromissadas com esses alvos, não consigo mesmo, né? Mas nós já tivemos casos que às vezes foi necessário estrategicamente na multiplicação do grupo dividir a bolha, né? Aí, na hora da multiplicação do grupo, a gente tem uma ação mais intencional e divide a bolha. Porque pode acontecer mesmo. Pensa, o grupo começa, assim, ninguém se conhece. De repente, eles começam a pegar afinidade. Aí eu começo com a Verinha e com a fulana. Aí a gente vai tomar café e tal. E só aí, que tem mais 3 que... Só que aí tem mais 3 que a gente não envolveu. Tem uma nova chegando. Então pode acontecer com todo mundo. Mas aí o condutor, entende que ele tem que ter essa visão. Ter esse olhar. O que está acontecendo? Ele tem que saber o que está acontecendo. E aí ele não pode estar dentro dessa bolha. Isso é o perigoso. Ele não pode... O condutor, ele tem que fazer tudo, porque como ele é o responsável por fazer a manutenção dos alvos do pequeno grupo, ele é o primeiro a se cuidar para ele não entrar na bolha. Porque ele vai precisar mediar não perde depois. Autoridade, né? Exatamente. Porque daí, como que ele vai orientar as pessoas a sair fora de uma bolha que ele está dentro? Né? Então, o condutor e o auxiliar, ele é responsável pela manutenção da visão do pequeno grupo. Sim. Então, por serem responsáveis pela manutenção dessa visão, então eles não devem fazer parte dessa bolha. Uau. Boa. Né? Eu penso que é importante ressaltar que, no caso da nossa igreja, os treinamentos que tem, não só para os condutores, como para os auxiliares, existe também os supervisores, que têm ajudado muitos condutores a saber identificar, né? Sim. E dentro da igreja nós estamos sempre fazendo alguns encontros para promover essa dinâmica, para não perder o foco. Sim. Para que, como você falou, né? É uma tendência nossa de nos relacionar e de repente estou dentro da bolha. Mas a partir dos treinamentos, dos encontros, né? Que tem as datas ali, ajuda a pessoa a voltar pro foco, né? Sim. Pro prumo. É muito legal. O supervisor tem que estar bem atento mesmo, porque às vezes vai precisar de uma ação, uma conversa, Sim. gente, ou tá individual, aqui, ou com mas alguns. vocês precisam. Abre o olho, isso aí já virou uma patota, hein? Não virou, não virou. Assim, ó. 5 encontros, só vocês 5 saíram aí, ó. Então já virou. Maravilhoso, aí entra um pouquinho daquela questão de ingenuidade. Nunca teve amizade na igreja, agora tem. Mano, parece que a pessoa faz parte dela. Então, vamos acordar. Você já foi essa pessoa que não tinha amigo, hein? Deus, ele une. Então, o supervisor ele tem que estar muito atento às redes sociais dos condutores. Eu stalkeio todo mundo. Por quê? Porque o camarada, na ingenuidade, ele vai lá e posta.
Eu stalkeio, crio perfil fake, mentira. Né? Que absurdo. Tem também. Um cuida tem do também, outro, né? tem. Bom, muito Um cuida bom. do outro, né? O saudável é isso aí. É você estar pronto para receber uma orientação do outro. O saudável é legal, que quando você identifica alguém saudável, até o grupo, aquele que cuida e é cuidado. Porque, cara, você tem que estar no meio do pão, né? Tem que ter alguém em cima de você e alguém embaixo. Quando você consegue entender isso, você continua saudável. Porque a gente acha que o saudável só dá, né, pras pessoas. Não, ele recebe de alguém pra ser saudável. Ele precisa estar sendo cuidado, é muito legal. Que na maioria das Bom. vezes ele pode receber daquele que ele está oferecendo. Cara, exato. Se ele tiver humildade, ele recebe. Já falei várias vezes, você falou pra mim já, pros É outros. verdade. Esse é o Caio. gente. Eu não sou besta, Beleza? Beleza. Galera, cara, que podcast. Galera, poxa, espero que vocês tenham gostado. Então, Biel, obrigado aí pela disposição. Fausto, Verinha, obrigado aí por ter aceitado esse obrigado. Eu que convite. agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido útil, né? Que a gente tenha trazido alguma coisa que possa abençoar aqueles que estão nos assistindo. Eu acho. Se os Faço outros não minhas gostarem, eu gostei. palavras. Faço minhas palavras, né? Boa, Verinha, alguma coisa, amor? Não, adorei. Que bom. Claro que foi longo, como sempre. A gente também não Ah, consegue. é. A gente é A cria gente do tem uma Walter. boa escola, né? A gente tem uma boa escola. Culpa do Fausto, né? do Walter. Do A gente Walter. tem uma boa escola, né? Que esse negócio de podcast de 20 minutos. Não, isso aí que dá. é isso. Fast food, crente fast food, sai fora. Vai fazer um hambúrguer gourmet, demora mais. Um Beck você pega em 15 minutos. Não, aqui o Mas negócio também se você Amém. não comer em 10, já estragou também. Galera, poxa, muito obrigado a todos. Compartilhem com o pessoal. Se você está na nossa igreja, compartilhe com o seu pequeno grupo, com a sua rede. Você que é de outra igreja, poxa, compartilhe se você faz célula ou não faz. É importante, tá bom? Não deixe de compartilhar, por favor. Combinado? Galera, Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.